Com a chegada do caminhão de mudanças, Miharu começa a chorar ao ver o seu melhor amigo indo embora. Miharu era amiga de infância de Haruto Amakawa. Eles moravam em apartamentos vizinhos e cresceram juntos até que os pais de Haruto se divorciaram, forçando a separação deles. Mesmo antes de serem separados, eles já se sentiam muito especiais um para o outro. E antes de partir, Haruto prometeu que voltaria a vê-la e Miharu jurou que os dois um dia se casariam. Eis então que os anos se passaram e Haruto se esforçou para ser aceito em uma escola prestigiada na cidade onde os dois viviam. Seu pai finalmente permitiu que ele retornasse, desde que arranjasse um emprego de meio período para sustentar, afinal ele precisava de dinheiro para cobrir suas despesas. Olhando ao redor, ele viu uma garota e a reconheceu imediatamente, e quando estava prestes a chamá-la, um rapaz chamado Takahisa se aproximou dela, já que haviam combinado de fazer algo juntos. Quando ele estava para colocar o braço ao redor dela, outra garota chamada Satsuki apareceu reclamando que ele havia ido lá com ela. Então, os três foram embora juntos e Haruto ficou para trás, mas deu um pequeno sorriso, aceitando a situação. Logo, o trio chegou a um local onde Aki e Masato os esperavam. Satsuki comentou o quanto eles haviam crescido e Masato respondeu dizendo que a garota havia ficado ainda mais bonita, o que deixou Aki nervosa e Satsuki radiante de felicidade. Eles estavam reunidos para celebrar mais um ano de escola. No entanto, naquele mesmo dia, os cinco foram transportados para um mundo alternativo. Durante o processo, Aisha percebeu algo estranho e rapidamente alertou Haruto. O restante do grupo estava perdido naquele universo bizarro, sem ideia de onde tinham parado, e para piorar a situação, não havia sinal de telefone e de repente um homem enorme com uma espada se aproximou deles. Enquanto isso, Haruto estava indo para o sudeste, guiado por Aisha. No caminho, ele encontrou uma estranha nuvem mágica e decidiu investigá-la, e no meio da névoa, ele encontrou um celular rosa. Em outra parte daquele mundo, em um acampamento cheio de homens armados, os adolescentes recém-chegados foram jogados em uma cela com vários outros, exceto Miharu, que foi levada por um homem de cartola. Ela tentou se comunicar com ele, mas ele falava uma língua diferente. Aki gritou pra amiga, mas um soldado bateu nas grades para silenciá-la. No meio de tudo isso, Haruto viu uma fumaça ao longe e foi em direção a ela. E lá era o local onde o grupo da Terra havia sido levado. E assim que os guardas notaram que um estranho se aproximava, um deles assoviou para alertar os outros. Eles rapidamente cobriram as gaiolas com lonas para esconder as crianças aprisionadas, justo quando Haruto chegou, procurando pela pessoa que havia deixado cair o celular que ele encontrou. O homem de cartola, que parecia ser o líder daqueles caras, afirmou que nunca havia visto aquele telefone em sua vida. Ao avaliar essa situação, Haruto percebeu que iniciar uma briga naquela situação não seria vantajoso para ele, então pediu desculpas e se virou para ir embora. No entanto, Aki gritou por ajuda em japonês, o que chamou a atenção de Haruto. O líder do grupo comentou que sua nova mercadoria era um pouco barulhenta, mas Haruto respondeu que as pessoas que acabaram de falar eram as que ele estava procurando e perguntou o que estava acontecendo por ali. O líder ficou surpreso ao ver que aquele garoto falava a língua dos prisioneiros e ordenou que seus homens o matassem. Quando os caras sacaram suas armas e começaram a cercar Haruto, ele percebeu rapidamente que eles eram bem organizados e acostumados a lutar em equipe. O líder comentou que o garoto confundiu coragem com imprudência, mas Haruto não demonstrou sinais de medo, apesar de estar em desvantagem numérica. Pelo contrário, ele avançou contra um de seus oponentes, que conseguiu se defender e contra-atacar com magia de balas de luz. Enquanto lutava com os outros inimigos, Haruto pensou em seu plano de capturar o líder como refém para forçar uma negociação, mas sabia que aquilo ali não seria fácil. Percebendo que não havia outra opção, ele sacou suas espadas e derrubou dois inimigos à sua frente. Ao ver o intruso se aproximando, o mago lançou uma bola de fogo, acreditando que atingiria seu alvo, mas Haruto emergiu da fumaça jogando suas espadas contra o rival. O homem desviou das armas que vinham em sua direção, mas isso deixou vulnerável ao ataque rápido de Haruto, que pegou a adaga do inimigo e cravou em seu peito. Com isso, os bandidos restantes hesitaram em avançar e o líder deles ficou paralisado de medo. Haruto retirou sua luva e incendiou, ordenando que os prisioneiros fossem libertados, e o líder dos bandidos obedeceu imediatamente. Sem demora, Haruto surpreendeu Aki e Masato a falar com eles em japonês. Ele prometeu que explicaria tudo depois, mas primeiro precisava saber se mais alguém tinha sido capturado junto com eles. Masato mencionou que eles tinham um amigo em outro vagão, então Haruto foi lá e quebrou a fechadura usando sua técnica especial. E ao olhar pra dentro, ele ficou chocado ao ver que o prisioneiro era ninguém menos que Miharu, sua amiga de infância. Depois disso, ele conduziu os três de volta, enquanto telepaticamente pedia a Aisha para se encontrar com ele antes do pôr do sol, e Aisha respondeu que traria Célia com ela. Ao observar o pôr do sol, Miharu parou por um momento para admirá-lo e perguntou a Haruto se eles poderiam conversar. Ela então agradeceu por tê-la salvo e perguntou o nome dele. Haruto gaguejou e respondeu que no momento ele estava sendo chamado de Haruto. Miharu e Aki ficaram sem palavras ao ouvir esse nome, e Haruto percebeu que a pequena garota se chamava Aki, lembrando-se de que Haruto tinha uma irmã mais nova, embora eles não se vissem há muito tempo. Para confirmar, ele pergunta se há algo errado, mas Aki respondeu que não. Masato então perguntou por que Haruto não tinha sobrenome e se apresentou como sendo Masato, irmão mais novo de Aki. Haruto refletiu que Amakawa Haruto não tinha o irmão mais novo
novo e Masato também não carregava o sobrenome Amakawa. Deduzindo então que talvez a mãe de Haruto tivesse se casado novamente e tido um filho com outro homem, e com isso em mente, ele perguntou o sobrenome de Aki, e ela disse que também era Sendo. Haruto prometeu explicar por que não tinha um sobrenome assim que chegasse a um local mais confortável, e sem perder tempo ele encontrou um local adequado e usou sua habilidade de desfazer para erguer uma grande pedra do chão que continha sua casa dentro dela. Nesse momento Aisha chegou com Célia falando em italiano, que é a linguagem desse mundo. Célia ficou feliz ao ver o seu amigo novamente e Haruto apresentou os habitantes da Terra, explicando que Célia já havia sido sua professora. E após as apresentações, Aisha beijou a amiga na testa, provocando uma reação mágica. Em seguida, ela repetiu o gesto com Miharu, criando uma conexão temporária que permitiu que elas compreendessem a língua uma da outra. Haruto ficou surpreso ao descobrir que Aisha poderia fazer aquilo e ela explicou que só era possível porque ele entendia ambas as línguas. Caso contrário, ela não teria como fazer. Dito isso, Aisha admitiu que estava com fome e Haruto os convidou para entrar dentro da casa de pedra e lá dentro ele ofereceu para eles um banho para quem quisesse. Enquanto Masato comemorava a oportunidade de tomar um banho, a sua irmã Aki pediu para ele deixar de ser tão emocionado, fazendo todos rirem. E quando as meninas se reuniram para o banho, Miharu descobriu que o verdadeiro nome de Haruto era Ryo e que Aisha era um espírito que tinha feito um pacto com ele. Célia foi quem contou isso a Miharu, mas como também havia acabado de conhecer Aisha, ela não sabia muito sobre os detalhes. Aki se aproximou para entender um pouquinho mais a conversa e Miharu explicou que Aisha não era humana, mas sim um espírito da natureza. Após o banho, era hora de todos comerem e Masato perguntou se eles estavam em um mundo de RPG de fantasia. Haruto respondeu que não jogava muitos jogos assim em sua vida passada, então não tinha certeza, mas que parecia ser algo do tipo, embora fosse um pouquinho diferente de um jogo, porque ali não havia um botão de reiniciar. Como era o caso, Masato perguntou se as coisas teriam ido mal para ele se Haruto não tivesse aparecido, e Haruto respondeu que todos teriam se tornado escravos, provavelmente. Célia então chegou em seguida agradecendo a Haruto por oferecer um banho maravilhoso, e quando Haruto percebeu que ela estava usando roupas completamente diferentes, ela explicou que Aki as emprestou, dizendo que seria estranho usar um vestido de noiva novamente depois de um banho. Falando nisso, já que o grupo recém-chegado não tinha outras roupas, Ryo decidiu que compraria mais itens essenciais no outro dia, e Miharu lembrou que eles não tinham dinheiro, mas Ryo ofereceu-se para cobrir qualquer despesa necessária por ali. Célia perguntou onde fariam as compras e Ryo sugeriu a Mandy como um bom local. Célia ficou contente com a ideia e se perguntou se seria possível vender seu vestido de noiva para conseguir mais dinheiro, mas mais uma vez Ryo disse que não precisavam se preocupar e com isso convidou a todos para comer. Ao ver a mesa cheia de comida, Célia perguntou se Ryo havia preparado tudo e ele confirmou. Durante a refeição, Ryo soube que o grupo foi trazido para aquele mundo por um fenômeno causado por magia de invocação. Miharu perguntou se havia alguma forma de voltar para a Terra, mas Haruto admitiu que não tinha uma resposta para isso, pois essa situação era muito diferente da sua própria reencarnação naquele mundo. Aki comentou que Haruto havia morrido em um acidente de trânsito quando era universitário e perguntou se essas memórias voltaram para ele quando ele era criança nesse mundo. Ryo confirmou que sim e explicou que por isso acreditava que sua experiência não era de grande importância para os recém-chegados. Célia refletiu sobre tudo e concluiu que os 6 pilares de luz que viram, junto com os eventos desse ano, o ano 1000 da Era Sagrada, podiam estar ligados à lenda dos 6 deuses sábios. Ryo disse que 1000 anos após a guerra divino-demônio, 6 pedras sagradas brilharão com cores diferentes e pilares de luz subirão ao céu. Então, heróis vestidos com trajes divinos retornarão de fora do mundo e no lugar dos 6 deuses sábios liderarão a humanidade. Mesmo assim, Ryo não acreditava que eles fossem os heróis mencionados na lenda e Célia concordou. Miharu então lembrou que eles estavam com outras pessoas quando vieram para esse mundo, no caso Satsuki e Takihisa. Então talvez eles também estivessem por lá e Ryo, apesar de não ter certeza, considerou essa possibilidade. Miharu ficou preocupada, pois ela e seus amigos foram salvos por Ryo, mas os outros poderiam não ter tido a mesma sorte, especialmente em um local totalmente desconhecido e hostil. E quando a conversa estava chegando ao fim, Aisha bocejou no meio da mesa, levantou-se e puxou Ryo em direção ao quarto, dizendo que estava com sono e o chamou para mimir depois de um dia longo. Ryo pediu 1 minuto, mas Aisha insistiu, pois já havia gastado muita energia naquele dia. Assim que disse isso, ela desabou no peito de Ryo, ainda conseguindo se manter de pé. Célia ficou completamente desconcertada, pensando que aquilo foi de 0 a 100 muito rápido, mas o espírito explicou que estava apenas recarregando e que sempre dormia com Haruto. Vendo sua professora desmoronar com essas informações, Ryo explicou que havia um bom motivo para isso e visivelmente abalada, Célia gritou que ele nem havia tomado banho ainda, enquanto Miharu timidamente levantou a mão, oferecendo-se para limpar a mesa. E da mesma forma, os irmãos se juntaram a ela para evitar assistir essa cena desconfortável por mais tempo. Após isso, Ryo contou a elas o que de fato acontecia, explicando os pormenores, e para não gerar mais desconforto, Aisha mencionou que iria dormir com Miharu, pois apesar dela ter menos energia mágica que Ryo, ela também tinha. Ficou definido então que Aisha e Miharu dormiam em um dos quartos, os irmãos ficariam em outro, Célia em outro e Ryo em outro. Todos então foram aos seus quartos para repousar e Ryo acompanhou Célia até o quarto dela e depois voltou ao seu. Sozinho, ele pensou
pensou que nunca imaginaria encontrar Miharu novamente nesse mundo e se perguntou o que ela faria se descobrisse que ele tinha as antigas memórias de Haruto. Contudo, ele logo concluiu que não era mais Haruto e que agora ele era Ryo. Muito tempo atrás, ele havia decidido sujar suas mãos em busca de vingança contra aquele homem e Amakawa Haruto já estava morto. Nesse momento, Célia bateu na porta de seu aluno querendo conversar. Ryo a convidou para entrar e serviu um chá para sua professora, algo que não acontecia há muito tempo. Aproveitando a oportunidade de estarem sozinhos, Célia foi direto ao ponto, perguntando onde ele havia encontrado Aisha e o que era essa história de vida passada. E depois de dizer tudo isso, ela percebeu que talvez tivesse ido longe demais e pediu desculpas. Ryo, por sua vez, respondeu uma pergunta de cada vez. Primeiro ele explicou que tinha memórias de uma vida passada e que essa pessoa veio do mesmo mundo que Miharu e os outros, por isso ele entendia japonês. Nesse ponto ele se lembrou do momento em que sua professora o encontrou pela primeira vez nos becos. Ryo recuperou as memórias de sua vida passada pouco antes disso, e o nome daquela pessoa era Haruto. Foi então que Célia percebeu que ele escolheu Haruto como pseudônimo por conta disso. Nessas memórias, Ryo tinha 20 anos e ele era mais velho que Célia. Ela comentou que o garoto sempre parecia estranho e maduro por sua idade e agradeceu por tê-la sequestrado, já que isso permitia que os dois ficassem juntos. Embora ela não estivesse preocupada com seu pai, ao menos estava aliviada por estar com Ryo. Ela queria avisar seu pai que estava bem, então Ryo sugeriu que ela escrevesse uma carta. Quando ela ficou animada com a ideia, ele garantiu que eles iriam numa papelaria comprar lápis e caneta e o que mais ela precisasse para isso. Enquanto isso, em Beltran, a capital do reino Beltran, Charles foi informado por Reise que os recentes acontecimentos foram desastrosos e que ninguém poderia ter previsto que sua esposa seria sequestrada. Em resposta, Charles disse que o culpado havia sido punido e, de acordo com os relatos, após o ataque de Alfred, não havia rastros dele. No entanto, Charles ainda não tinha ideia do paradeiro de Célia. No momento, as fronteiras da capital estavam fechadas para permitir uma busca detalhada em toda a região. Ao ouvir isso, Reis analisou que o garoto e o espírito provavelmente esconderam Célia, o que era um movimento ousado de sua parte. Charles acrescentou que um herói havia descido ao reino e seu próprio pai o havia tomado sob sua custódia. Reis esperava que o herói se tornasse um aliado leal ao reino de Beltran, mas confessou que esperava que o reino tivesse garantido outra pedra sagrada. Charles respondeu que a pedra estava com a princesa Flora e o duque Huguenot, e que a essa altura eles provavelmente estavam recebendo o herói. Era uma situação complicada, pois poderiam ser considerados traidores por alinharem-se ao reino de Galark. Falando nesse reino, Reis mencionou que entre os convidados estavam Lizelotte Kretia, da Guilda dos Comerciantes Rica, uma mulher muito talentosa. E segundo Charles, ele acha que não precisa esquentar a cabeça porque ela só tem 15 anos e tal, mas Reis discordou mentalmente, pensando que Lizelotte e a Guilda Rica eram uma ameaça tão grande quanto a facção do Duque Huguenot, e se medidas não fossem tomadas logo, algo ruim poderia acontecer. Eis então que a cena muda e vamos para Rodânia, a capital de Rodan, onde uma garota chamada Roana servia comida para um jovem. Ele pediu que ela se sentasse por um tempo, pois não gostava de vê-la de pé, e Roana aceitou o convite educadamente. Outro nobre então confessou que nunca pensou que teria a honra de convidar um herói lendário para sua casa e que se o jovem quisesse qualquer coisa, bastava pedir. O rapaz achou engraçado ser chamado de herói lendário, já que essas pessoas pareciam acreditar que os romances publicados na internet refletiam a realidade. Poucos dias antes, esse jovem estava descansando pacificamente na cama de sua casa, até que repentinamente foi lançado em um novo mundo de fantasia. E jogado em um campo coberto de grama, ele se levantou e percebeu dezenas de soldados ao seu redor, o que o fez entrar em pânico, tentando entender onde estava. Flora Beltran se apresentou como a segunda princesa de Beltran, enquanto outro homem disse ser Duque Gustavo Huguenot, o guardião da princesa. E o garoto, que acabou naquele mundo por acaso, percebeu que a chegada daqueles nobres parecia algo saído de uma história de invocação de heróis, e quando Flora o confundiu com um herói, ele teve certeza disso. De acordo com a profecia deixada pelos 6 deuses sábios, 1000 anos após a fundação da Era Sagrada, heróis apareceriam onde as pedras sagradas estivessem, e Flora acreditava que a katana na mão dele era um sinal claro de que ele era um herói, e sem perceber, o jovem notou que estava segurando uma bela espada, o que ativou seu lado nerd. E logo ele se sentiu cheio de confiança e afirmou que entendia a situação. No fundo, porém, achava que toda aquela história era meio fraca, especialmente porque as pessoas daquele mundo pareciam entender japonês. Nisso, Flora perguntou o nome do seu herói invocado e ele respondeu que se chamava Sakata Hiroaki. Voltando ao momento presente, ele estava sentado à mesa cheia de comida, mas não fazia ideia do verdadeiro propósito daquela reunião. Qualquer um que fosse o motivo, ele planejava agir com calma e fingir estar no controle da situação. Pra ser sincero, ele admitiu estar um pouco confuso com toda essa história de herói, então perguntou se essa pedra sagrada da princesa que o trouxe ali. Flora achou que sim, e Sakata presumiu que se foi trazido ali, provavelmente poderia voltar. A princesa também achou estranho, já que o herói não deveria nem mencionar isso. Sakata começou a acreditar que havia sido sequestrado, já que tinha sua própria vida no mundo original, e foi trazido para aquele local contra sua vontade. A princesa se desculpou, dizendo que os eventos recentes a deixaram perdida também, e Sakata respondeu que não estava culpando
prejudicando ninguém, mas claramente ele era o que estava em maior desvantagem ali. O filho do Duque, o Stuart, então comentou que o herói estava sendo desrespeitoso com a princesa, então seu pai o repreendeu por interferir. Depois disso, o Duque pediu desculpas pela grosseria de seu filho e prometeu explicar tudo sobre a situação em que o jovem se encontrava. Por sua vez, Sakata estava genuinamente interessado na questão. Enquanto isso, Ryo saiu de sua caverna oculta para ir às compras com Sally e Miharu. Miharu pediu aos dois irmãos que cuidassem de tudo corretamente enquanto estavam fora, e Ryo explicou que havia uma barreira ao redor da casa, mas que ainda assim eles não deveriam tentar sair. De repente, Aisha apareceu e pegou Sally em seus braços, voando pelo céu. Os irmãos assistiam maravilhados, enquanto Ryo perguntou se poderia carregar Miharu da mesma maneira, e assim que ela aceitou, os quatro estavam voando pelo céu, e Miharu estava encantada com aquilo. Sally perguntou a Aisha o quanto ela sabia sobre Ryo, e ela respondeu que sabia praticamente sobre tudo, já que as memórias de Haruto fluíam para ela através do pacto que eles tinham. Em outras palavras, Aisha e Ryo compartilhavam essas memórias com suas consciências profundamente conectadas, o que era a natureza de um pacto com espíritos dada a proximidade deles. E com isso, Sally admitiu se sentir um pouco desconfortável com o fato de Aisha conhecer um lado de Ryo que ela mesma não conhecia. Mas o espírito a tranquilizou, explicando que Haruto havia mudado e que estava, aos poucos, aprendendo a confiar nas pessoas. Ela acrescentou que se Haruto agora conhecia pessoas boas, era graças a Célia, pois quando ele estava completamente sozinho, foi ela quem se aproximou dele. E quando chegaram ao destino, Ryo explicou a Miharu porque ela precisava chamar Célia de Cecília. Era justamente para tentar evitar que ela fosse reconhecida e tal. Era também o momento de todos mudarem a cor do cabelo antes de entrar na cidade, para evitar problemas, e com isso feito, eles entraram em Amandi, a cidade mercantil do reino de Galark. Em certo ponto, Miharu perguntou por que havia uma fila tão longa na rua, e Ryo explicou que era por conta de uma loja de manju, uma especialidade local. A Guilda Rika oferecia uma variedade de alimentos e doces que se assemelhavam aos da terra. Logo, o grupo chegou à Guilda Rika, onde foram recebidos por Chloe, que estava encarregada de atender os visitantes naquele dia. Ryo pediu a Chloe que cuidasse de suas amigas enquanto ele saía por cerca de 1 hora, e Célia aproveitou a oportunidade para experimentar algumas roupas no andar de cima. Enquanto Ryo cuidava de alguns assuntos, as garotas passavam o tempo na guilda, e Célia incentivou Miharu a experimentar algumas roupas também, apesar da extrema timidez dela. Mesmo constrangida, Miharu concordou e acabou experimentando alguns trajes junto com as outras. Enquanto isso, Ryo não encontrou pistas úteis e percebeu que as coisas estavam se movendo rapidamente, sem muitas opções. Chloe perguntou se Célia precisava de mais alguma coisa, e ela respondeu que gostaria de ver alguns itens de papelaria. Ryo então chegou e perguntou a Miharu se ela estava encontrando algo que gostaria de comprar, e então percebeu que ela estava segurando um sutiã. Ele rapidamente se virou e pediu desculpas. De qualquer forma, ele aconselhou Miharu a não se preocupar com ele e aproveitar as compras. Depois de dizer isso, Ryo se preparava para sair, mas Miharu pediu que ele experimentasse uma roupa que ela havia separado para ele. Quando ele a vestiu, ela percebeu o quão bem lhe caía, e todas as outras garotas concordaram. Vendo isso, Ryo decidiu ficar com a roupa, já que estava ficando sem opções em seu guarda-roupa, e Chloe mencionou a promoção em roupas masculinas. Se ele comprasse outra peça, ganharia um desconto. Ryo elogiou as habilidades de venda da Guilda Rika, e Célia perguntou se ela poderia escolher a próxima roupa para ele. Mais tarde, de volta à pousada, Lizelotte foi informada por Arya que levaria algum tempo até que as fronteiras fossem reabertas. Lizelotte acreditava que Beltrum queria controlar o fluxo de informações sobre o assunto. Por causa disso, ela não podia conduzir seus negócios, o que essencialmente a deixava presa ali. Arya sugeriu que sua patroa aproveitasse o tempo para relaxar e se divertir, e a jovem gostou da ideia. Afinal, a reputação do Duque Arbor havia sido arruinada, o que era bastante divertido para o reino de Galark e digno de celebração. A propósito, Arya expressou sua simpatia pela noiva do Duque, no caso a Célia, que era uma velha amiga sua. Arya suspeitava que alguém hostil à família do Duque Arbor estivesse por trás do que aconteceu, enquanto a garota de cabelo azul apontava que em meio ao caos, heróis surgiram, e um provavelmente foi convocado para o reino de Galark, o que seria algo grandioso. Lizelotte concluiu dizendo que precisava se apressar para retornar assim que possível. E de volta à casa de Ryo, as garotas trouxeram uma quantidade infinita de roupas que Célia e Miharu escolheram. Elas realmente esperavam que Ryo gostasse de todas. Os irmãos também experimentaram algumas, e no meio disso tudo, Ryo lamentou que não conseguiu encontrar informações específicas sobre Satsuki e Takahisa. No entanto, parecia ser verdade que os heróis haviam chegado conforme a lenda dos 6 deuses sábios previu. Ryo acreditava que as 3 pessoas japonesas que estavam na casa foram trazidas por essa razão, junto com Takahisa e Satsuki, que talvez tivessem vindo como heróis. Na profecia, há 6 heróis, e talvez aqueles 2 estivessem entre eles. Ao perceber que seu irmão mais velho poderia estar nesse mundo, Aki e Masato expressaram a intenção de procurá-lo. Ryo entendeu a preocupação deles, mas enfatizou que precisavam aprender a língua e os costumes daquele mundo antes de se aventurarem. E falando em partir, Ryo mencionou que conhecia algumas pessoas confiáveis, no caso, os espíritos, e acreditava que eles poderiam oferecer conselhos valiosos. Aisha, cansada de tudo, só queria comer, e Ryo concordou que era hora de preparar a comida. Miharu se ofereceu para ajudar, e Ryo aproveitou para anunciar que teriam comida japonesa naquela noite. E observando os dois cozinhar, Masato lembrou-se de como Miharu sempre se sentia desconfortável perto de homens, mas parecia não se importar com Haru
Haruto. Por fim, Celia se juntou, ansiosa para aprender a cozinhar, e não demorou muito para que a equipe de cozinha preparasse uma refeição deliciosa. Depois, vemos Ryo partindo para a aldeia dos semi-humanos e todos o aconselham a tomar cuidado no caminho. Masato afirma que será fluente em australiano quando ele voltar e Ryo pede a Aisha para cuidar de todos por ele. Ela concorda, e Ryo tira uma pedra de seu armazenamento usando-a para teletransportar para a aldeia dos semi-humanos. Ao chegar à aldeia dos espíritos, ele encontra Latifa, que fica feliz em vê-lo novamente e o abraça. Ela dá boas-vindas a ele e ele pergunta se ela está bem. Ela afirma que está, e Sara, Alma e Ophilia também vêm ao encontro dele. Elas explicam que sentiram uma distorção na energia espacial, então imaginavam que ele poderia ter retornado. Ryo então diz que voltou dessa vez para consultar os anciãos sobre algo e Sara menciona que informará os anciãos imediatamente. A cena corta para Ryo explicando a situação aos anciãos e eles percebem que a torrente de mana anômala que chegou correndo ali veio da região de Strahl. Ryo menciona que isso pode ter sido resultado daqueles 6 pilares de luz e ele acredita que esses pilares eram algum tipo de magia de espaço-tempo. Ele especula que os pilares foram usados para convocar pessoas de outro mundo para esse lugar e informa sobre os rumores em torno de 6 heróis da região de Strahl. Ursula pergunta a Ryo porque ele acha que os heróis foram convocados de outro mundo e ele afirma que é porque ele acolheu um menino e 2 meninas que costumavam viver nesse outro mundo. Os anciãos perguntam se os 3 são heróis, mas Ryo diz que não, explicando que os encontrou em um lugar que não estava conectado aos pilares de luz. No entanto, eles estavam com 2 pessoas antes de serem transportados e ele acredita que essas 2 pessoas podem ser os heróis, e esses 3 foram pegos na convocação, levados ali por engano. Um dos anciãos então pergunta se ele conseguiu se comunicar com os de outro mundo e ele responde que sim, porque conhece a língua deles. Isso levanta várias perguntas à mente dos anciãos e Ryo explica que em sua vida passada ele também via nesse outro mundo. Os anciãos têm dificuldade em entender isso de vida passada e tal, e ele menciona que explicará isso em outra ocasião. Ele então espera que a explicação dada até agora seja suficiente para que eles entendam a situação e os anciãos concordam em deixar o assunto de lado por enquanto e ele diz que também tem um pedido a fazer. Eles obviamente afirmam que farão o que for possível para ajudar, já que é um pedido dele. E Ryo pergunta se seria possível deixar os 3 que ele mencionou, além de outra pessoa, na aldeia por enquanto. Eles pedem para ele falar um pouco mais sobre isso e ele explica que está procurando pistas de como devolver esses 3 ao mundo deles, mas será difícil agir enquanto as pessoas estiverem sob seus cuidados. Ele sabe que o povo da aldeia é muito mais qualificado do que ele quando se trata de magia de espaço-tempo e eles percebem o que ele está tentando dizer e concordam em acolhê-los. Um dos anciãos pergunta quem é a 4ª pessoa e ele menciona que é uma professora a que ele deve muito pelo passado e tal, e que ela estava sendo forçada a se casar, então ele a resgatou no dia do casamento. Os anciãos acabam rindo disso, achando que ele é um conquistador e concordam em cuidar de todos, mas com a condição de que os 4 manterão a informação sobre a aldeia em segredo quando retornarem à região de Strahl. Ryo concorda em explicar isso a eles e menciona que partirá amanhã para trazê-los de volta. A cena então corta para ele conversando com a Latifa a sós e ele pergunta se ela conseguiu entender a discussão de hoje. Ela afirma que sim, e ele se desculpa por falar sobre sua vida passada sem a permissão dela. Ele menciona que não teria sido capaz de explicar as coisas aos anciãos se não tivesse revelado isso, e ela pergunta se também deveria contar a ele sobre suas origens. Ryo diz que ela não precisa se forçar a fazer nada e ela pergunta se as pessoas de quem ele falou anteriormente são japonesas, e ele responde que sim, e ela pergunta se ele contou a ele sobre as suas origens japonesas. Ele menciona que sim, e que se não tivesse contado, não teria como explicar a eles como consegue entender a língua deles. Ela afirma que isso deveria ser um segredo entre os dois e ele acha que ela está sendo fofa naquele momento. Ele então diz a ela que mesmo que outros japoneses apareçam nesse mundo, isso não mudará o fato de que ela é especial para ele. Ele a lembra que disse a ela que estava apaixonado por uma amiga de infância em sua última vida e que também tinha uma irmã mais nova. Ela se lembra claramente e ele diz que uma das pessoas que ele resgatou é a amiga de infância e a outra é a irmã de quem ele falou. Ele menciona que não contou a elas que tem as memórias de Haruto e elas se perguntam por quê. Nosso prota explica que elas já estão confusas por estarem em um mundo diferente do que estão acostumadas e ele não conseguiria sobrecarregá-las ainda mais. Ele espera que Latifa também não revele isso a elas e Latifa pergunta se ele na verdade quer contar a elas sobre isso, mas ele diz que quer manter isso como um segredo entre os dois, dizendo que pode ter que contar a eles algum dia, mas não agora, e a abraça. A cena então corta para Haruto saindo da aldeia no dia seguinte e os anciãos se perguntam quando ele voltará com os outros. Ele afirma que sairá mais ou menos daqui 2 semanas de volta e Latifa pede para ele se cuidar e com ele prometendo ficar bem, ele segue seu rumo. Em mais uma mudança de cena, agora vemos Liselotte relatando ao rei François Galarque sobre os eventos que aconteceram na capital real de Beltrum e ele diz que tem outro pedido para ela. Ele pede que ela chame o Duque de Huguenot e ela se pergunta o que vai fazer lá. Ele explica que a Pedra Sagrada em seu reino convocou uma heroína e é por isso que estão planejando convidar os embaixadores de reinos vizinhos para realizar uma recepção para apresentar o herói. Ele menciona que também gostaria
gostaria de convidar o herói do reino de Beltrum para essa ocasião e espera que ela entregue a carta em seu lugar. Ela concorda e ele menciona que ouviu dizer que o nome do herói de Beltrum é Sakata Hiroaki. Lizelotte fica surpresa ao ouvir isso e pensa que esse nome tem uma sensação de nostalgia. Ela percebe que esse sujeito pode ser do Japão, mas não diz nada ao rei sobre isso. Ela então pergunta o nome do herói convocado em seu reino e descobre que é Sumeragi Satsuki. O rei especula que os heróis podem ser da mesma terra, já que têm nomes semelhantes, e pede a Lizelotte que conheça sua heroína, pedindo a filha para guiar Lizelotte até Satsuki, e Lizelotte então conhece a heroína, que se apresenta a ela. A cena corta para Ares olhando para Amandi de longe durante a noite, e ele consegue entender porque a guilda mercantil de Irika tem sua sede nessa cidade. Vemos que ele está cercado por alguns monstros parecidos com zumbis, e ele pensa que encontrou uma ótima matéria-prima por ali. Com isso, ele então ordena que os monstros encontrem qualquer pessoa com grandes quantidades de mana nos arredores de Amandi e os tragam vivos para ele, ordenando para matarem o maior número possível de testemunhas desnecessárias e dar um prazo até a noite seguinte. Ele acredita que com essa jogada terá todos os bonecos que precisa e decide usar essa última oportunidade para ganhar dinheiro. Depois disso, segundo ele vai ficar fora do radar por algum tempo. Em mais uma mudança de cena, agora vemos Celia ensinando Masato a língua australiana e ele está tendo alguma dificuldade, mas começa a entender aos poucos a língua. Celia diz a ele que ele melhorou muito desde que começaram 2 semanas atrás, e na cozinha Miharu pergunta a Aki se Haruto vai voltar logo. Aki afirma que Haruto é tudo sobre o que Miharu tem falado desde a noite passada e se pergunta por quanto tempo vão viver assim. Ela diz que deveria ter começado um novo período escolar até agora, mas em vez disso foi sugada para esse mundo e não tem ideia de onde Takahisa e Satsuki estão. Ela pensa que pode nunca mais ver sua mãe ou qualquer outra pessoa que conhecia, e Miharu tenta confortá-la. Aki pergunta a Miharu se ela não está preocupada e Miharu diz que está, mas ela tem Aki, Masato e também Haruto e os outros, mencionando que isso faz sentir-se mais calma, e Aki se pergunta se Miharu não quer voltar para outro mundo, e Miharu afirma que sim, mas entrar em pânico não vai adiantar de nada. Ela menciona que Haruto já está fazendo o melhor que pode e agora tudo que elas podem fazer é confiar nele. Aki então pergunta o que ela acha de Haruto e Miharu menciona que no mundo antigo dela, ela se sentia ansiosa perto de homens, mas sempre que está com ele, parece que está se divertindo. Miharu continua e diz que ele é confiável, uma boa pessoa e talvez também tenha algo a ver com o fato dele ter o mesmo nome do irmão de Aki, no caso, Haruto. Aki nesse momento fica pistola ao ouvir isso e menciona que comparar Haruto com o irmão dela é simplesmente rude, afinal, aquele cara não presta, referindo-se ao seu irmão. Miharu então se desculpa e Aki faz o mesmo após perceber que se excedeu e sai pra fora pra se acalmar. Lá fora ela pensa que é uma idiota por culpar Miharu quando ela não fez nada de errado e se pergunta se Miharu ainda está apaixonada por Haruto, seu irmão, a quem ela chama de ser desprezível. E quando ela está totalmente perdida em seus pensamentos, Miharu aparece por ali. Ela então nota os monstros de antes na frente delas e as duas se perguntam o que são aquelas criaturas. Elas pensam que precisam entrar na casa e os monstros quebram a barreira tentando atacá-las, mas Aisha salva as duas. Ela então dispara contra eles e Masato consegue ouvir o barulho de dentro da casa. Ele se pergunta o que foi aquilo e Celia diz pra ele ficar ali enquanto ela vai verificar. As garotas perguntam a Aisha o que é aquilo e ela diz que era um monstro e que provavelmente foi atraído pela energia mágica da barreira. Ela percebe que o monstro ainda está vivo mesmo depois de levar o ataque dela e se lembra da promessa que fez a Ryo de proteger a todos. 2 dos monstros tentam atacá-la juntos e Aisha consegue parar um deles, mas os outros conseguem passar e Celia cuida deles. O monstro tenta atacar novamente, mas Haruto salta de cima para salvá-las e se desculpa por estar atrasado. Ele então percebe que o monstro que ele acabou de atacar é forte e pergunta a Aisha se ela sabe algo sobre eles. Ela diz que só sabe que eles se parecem monstros e que o mais escuro é mais forte que os outros dois. Ryo então decide ir atrás do mais escuro e deixa os cinzentos para Aisha. Ela entende e ele impede o monstro mais escuro de fugir. O monstro ataca, mas ele desvia e consegue imobilizá-lo. Ele tenta ver se o monstro pode entendê-lo, mas descobre que não e o apunhala com sua espada. O monstro então diz algo a ele e morre, deixando para trás um cristal. Ao ver o cristal, Ryo pensa que aquilo deveria ser um monstro e nota que Aisha também derrotou os outros dois. Ryo então agradece a sua professora pela ajuda, mas mentalmente ele só lembra que aquele monstro ali pediu para ser morto por ele de alguma forma. Depois disso, Aki se desculpa por ter saído da casa, mesmo depois de Ryo ter pedido para não fazer isso, e Miharu também se desculpa, dizendo que Aki só saiu porque ela disse algo insensível a ela. E Ryo ali compreende tal e acaba até mudando de assunto, dizendo que sente um cheiro bom e se pergunta se eles estão fazendo omurice. Miharu diz que sim e Celia menciona que deveriam comer, pois ela está torada de fome e Masato concorda. Ryo também menciona que tá com o estômago colando nas costas de tanta fome e Miharu e Aki vão servir a comida, mas antes de saírem, Ryo informa a todos que eles vão mudar de casa em breve. Depois disso, vemos os monstros sobreviventes voltando para Ares com alguns humanos e ele percebe que um grupo está faltando. Ele se pergunta se eles foram mortos,
por seus alvos e afirma que não é algo simples matar um grupo de revenantes. Ele acha que seus planos serão atrasados, já que o número foi reduzido, mas por enquanto ele decide apenas fazer mais bonecos, se perguntando quantos retornarão pra ele dessa vez. Nisso o episódio acaba e eu tô super ansioso pra ver como essa história vai se desenrolar. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like pra fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho pra fortalecer o canal. Enquanto isso, na Vila dos Espíritos, Latifah pensa sozinha sobre Ryo, mencionando que logo mais a pessoa que ele amou em sua vida passada, assim como sua irmã mais nova daquela vida e a professora a quem ele tanto tem apreço, virão para essa vila. Ryo mencionou que ela não precisa contar a essas pessoas sobre si mesma e sobre sua vida passada, mas sabendo que elas são importantes para o rapaz, Latifah considera ser honesta com elas. Nisso, o grupo de Ryo chega à Vila dos Espíritos e todos ficam impressionados com a rapidez da teletransportação e a beleza do lugar em que chegaram. Latifah e as outras meninas estão por ali para recepcionar os recém-chegados e os humanos ficam impressionados com a aparência das pessoas fera. Nisso, os habitantes locais se aproximam de Aisha depois de muito tempo sem vê-la e diante disso, Miharu se pergunta se Aisha é importante para aquelas pessoas e Ryo explica que aqui são considerados como os divinos, os espíritos das classes mais altas, aqueles que podem se materializar e se transformar em forma humana. Ao ouvir isso, Miharu pede 1000 desculpas por tratar os espíritos de forma tão informal, mas a própria Aisha pede para que não tratem ela formalmente. Enquanto isso, Célia se apresenta a Latifah depois de saber que ela é a irmã mais nova de Ryo e pede desculpas por sua ousadia, mas adoraria tocar a cauda da garota fera e faz seu pedido diretamente sem nem pestanejar. Com a concordância da garota fera, a professora não perde tempo em realizar o seu desejo. Aki então comenta que Célia parece gostar de coisas peludas, então Latifah sorri e responde que esse lugar pode ser o paraíso para ela. Ao ouvir isso, os recém-chegados ficam surpresos com essa habitante que falou japonês, então Latifah explica que assim como Ryo, ela também tem memória de sua vida passada e por isso se oferece para ensinar australiano aos visitantes. Ryo pergunta se a jovem garota fera tem certeza disso e ela responde que já havia decidido e que seus amigos e os anciãos estão cientes de sua decisão. Ela tomou essa decisão sabendo como é se sentir insegura por vir de outro mundo e isso seria uma forma de fazer os enviados se sentirem mais à vontade em um lugar onde eles nunca estiveram antes. Ela se lembra de sua infância desafiadora em Stral, onde teve grandes dificuldades de adaptação lá no seu início, que foi muito triste, inclusive. Latifah inclusive destaca que ela é a irmã mais nova de Ryo também e que sempre ajudará quando puder. Assim, Ryo agradece a sua irmã pelo esforço e admite que ele está muito feliz, o que deixa a garota fera feliz também. Logo após, os outros habitantes se aproximam dos humanos e anunciam que ajudarão todos a se acostumarem com a vida na vila. A de cabelos brancos se apresenta como Sara, enquanto a de cabelos verdes é Orfia e a ruiva é Alma, e todos ficam muito satisfeitos em conhecer os visitantes. Da mesma forma, Aki diz o seu nome e o do seu irmão, e Miharu se apresenta por último. Ao ouvir o seu nome, Latifah percebe que aquela era a garota por quem Ryo estava apaixonado na vida anterior. Em seguida, todos são conduzidos pela vila, onde as pessoas estão esperando para receber os humanos. No entanto, Aki observa que os habitantes locais parecem ter medo deles, então Ryo explica que na real essas pessoas geralmente mantêm distância dos seres humanos, embora haja muita curiosidade sobre essa raça. Eis então que uma garota fera se aproxima e toca Miharu, que a cumprimenta. A garotinha então sussurra algo no ouvido de Latifah, que explica que ela achou o uniforme da humana bem diferente. Miharu se preocupa em parecer estranha, já que se vestiu de forma mais formal possível para ser recebida pelos anciãos, mas Latifah diz que a garotinha adorou a roupa dela. Tranquilizada, a humana comenta que as orelhas da criança são muito fofas, fazendo-a sorrir e correr de volta para sua mãe. Em pouco tempo, vemos que as pessoas feras se aproximam dos estrangeiros para estabelecer um contato inicial e de fato criam uma conexão instantânea com eles, demonstrando ali muita receptividade. No meio de tudo isso, Miharu percebe que Latifah estava olhando para o seu rosto de forma um tanto quanto impressionada, deixando a garota fera envergonhada ao perceber que pode ter passado dos limites. Ainda constrangida, ela pergunta se pode chamar Miharu de Miharuzinha, e ao receber a confirmação, logo Aki e Masato também entram na conversa para socializar melhor. Nisso, os recém-chegados humanos são levados para um verdadeiro banquete preparado pelo povo da vila. Masato não consegue conter a sua empolgação com a quantidade de comida, embora sua irmã peça para que ele mostre um pouco mais de respeito. No entanto, Latifah deixa claro que não há necessidade de se preocupar com formalidades nessa festa de boas-vindas, e pouco depois os anciãos chegam para conhecer os visitantes. Sildra afirma que a presença de Aisha deixa as pessoas de espírito muito felizes, enquanto Dominique se aproxima demais das crianças, e Úrsula pede ao seu companheiro para não assustar as crianças com aquele rosto carrancudo, e após ela mencionar isso, todos os presentes caem na gargalhada. Nesse momento, Dria surge por ali e expressa sua alegria com a chegada de Ryo e Aisha, e todos os moradores
moradores da vila ficam encantados com a presença da entidade, e até o anoitecer os moradores e visitantes continuam bebendo, comendo e celebrando esse maravilhoso encontro. Para surpresa de Masato, os moradores prepararam uma comida chamada Inarizushi. Ele então chama sua irmã para comer. Aki não acredita que eles prepararam esse prato típico da culinária japonesa, mas Latifa explica que ela mesma cozinhou essa porção pessoalmente para que os japoneses se sentissem mais em casa. Dessa forma, eles se reúnem à mesa para reviver o sabor dessa comida, enquanto Latifa observa Ryo sendo bem tratado por todos. Sobre isso, Aki destaca que todos realmente gostam muito de Haruto e que ele é um ótimo irmão mais velho, e Latifa responde que tem orgulho de chamá-lo de irmão. Com isso, Aki baixa a cabeça e confessa que sente inveja, pois internamente ela reflete também que quer ver seu irmão em breve e se pergunta onde ele poderia estar naquele momento. Depois de pensar nisso, ela garante a Latifa que vai estudar muito bem a língua desse mundo. Após a festa, os humanos são levados para sua nova casa enquanto ficam na vila e todos ficam impressionados com o tamanho da residência. As mulheres fera explicam que eles podem utilizar o banho externo e depois descansar bem, e Masato fica super animado com esse banho. No entanto, ele acaba ficando de fora após perdendo pedra, papel e tesoura enquanto todas as meninas entram na água. Com isso, Masato se arrepende de não ter pedido para Haruto jogar no lugar dele, pois certamente o rapaz seria vencido. Porém, Ryo não tem tanta certeza disso, então o garoto desafia ele para uma partida para ver se o que ele tá falando é real, e vemos que o Masato acaba ganhando porque Ryo escolheu tesoura enquanto Masato escolheu pedra. No banho, Miharu olha para as estrelas visíveis no céu, enquanto Aki reconhece que realmente chegaram a um local incrível, mas ela teme que nunca mais voltem para casa. Nesse momento, Miharu até responde que um dia voltarão, mas as palavras de Aki instantaneamente pesaram o clima legal e todo mundo ficou cabisbaixo. Masato quer saber por que Haruto é tão forte em qualquer situação, mas o nosso prota explica que não é bem assim. E enquanto ele tem um breve flashback sobre o seu passado difícil, ele afirma que ele tem algo que precisa fazer, mas que para ter sucesso nessa empreitada, ele precisa ficar mais forte. E ouvindo isso, Masato confessa que também precisa ficar mais forte para proteger Miharu e Aki. Nesse momento, Latifa chega e anuncia que o banho já está pronto, então Ryo chama o menino para se juntar a ele. E enquanto isso, Celia encontra uma carta na mesa ao voltar da água. Na manhã seguinte, ela encontra Ryo treinando com sua espada na floresta e aproveita para pedir desculpas por fazer ele esperar por tanto tempo, mas pelo menos seus amigos estão se acostumando rapidamente à vila. Portanto, ele anuncia que entregará a carta aos pais de Celia. Comovida, a professora pergunta se o jovem não está se sobrecarregando, pois está se esforçando muito para devolver Miharu e os outros ao mundo de origem. Além disso, ele pretendia erguer uma lápide aos seus pais, mas ter que salvar Celia parece ter atrasado todos os seus planos, e por essa razão, ela diz que Ryo não precisa mais fazer nada por ela. Em relação a isso, o rapaz admite que tem coisas a fazer, mas afirma que a professora não está atrapalhando em nada, pois naquele momento tudo o que ele queria era salvá-la, assim como deseja profundamente enviar os três de volta para casa. Então, após entregar a carta a Celia, ele planeja ir a Rodânia para reunir informações sobre os heróis. Com isso, Celia agradece e pede para ser avisada caso ele precise de algo, afinal, ela ainda possui mais mana do que qualquer outro mago no reino de Beltrum, e que não importa o que aconteça, ela sempre estará ao lado de Ryo. Após essa conversa, ela guarda sua carta e se prepara para a jornada ao lado de Ryo e Aisha. As garotas fera então reúnem-se para se despedir de seus amigos e asseguram que cuidarão bem dos humanos que vão ficar. Miharu então surge por ali, pois ela tem um presente para os viajantes, uma cesta cheia de comida para eles forrar a pança durante a viagem. Ryo comenta que aquilo deve ter dado muito trabalho para preparar, mas ela insiste que é o mínimo de que ela pode fazer, considerando tudo que o rapaz fez para ajudá-los, e que um dia ela vai retribuir essa dívida de gratidão. Então Ryo afirma que a comida já é mais do que suficiente, enquanto Sara e Alma a provocam, destacando que Miharu se esforçou muito para preparar toda aquela comida, como se fosse uma boa esposa, enquanto Masato garante que trabalhará duro enquanto o Ryo estiver fora. Com isso, o trio parte para sua jornada, enquanto Latifa expressa seu desejo de fazer os humanos fluentes em australiano para surpreender Ryo, Aisha e Celia. Enquanto isso, em Rodânia, Lizelotte pede a Hiroaki para comparecer à festa no reino de Galark. Enquanto escuta, Hiroaki nota que tudo sobre essa garota é extremamente bonito, seja sua aparência ou até mesmo sua voz. Além disso, ele sabe que Flora e Irona já estão em um nível altíssimo, mas essa situação com essa jovem nobre de um reino vizinho pegou ele completamente de surpresa, pois depois de tudo que aconteceu, ele sente que a personagem principal finalmente apareceu. Nisso ele cruza os braços e afirma que irá à festa, mas quer saber se Lizelotte estará presente. Quando ela confirma que esse é o plano, ele reafirma sua presença e ela demonstra sua empolgação em ver o herói de Beltrum por lá, deixando Hiroaki completamente apaixonado. Com a chegada da noite, Aisha e os outros chegam em Clea, a capital das terras do Conde Claire, onde Celia nasceu e foi criada. Segundo ela, existe uma passagem secreta no jardim que conecta a casa principal
principal, e como apenas sua família conhece, Célia planeja deixar a carta por lá e voltar. Decidindo isso, eles se aventuram pelo jardim na mansão e tentam não ser vistos pelos guardas, e para evitar serem vistos, Ryo anuncia que devem utilizar artes espirituais para se esconder a partir daquele momento, uma tarefa que Aisha assume. Tendo feito isso, eles chegam à fonte no centro do jardim, onde Célia abre a entrada para a passagem secreta antes que os guardas apareçam. Logo, eles chegam a um corredor subterrâneo e Célia pega uma lanterna que emite um brilho verde. Ao mesmo tempo, uma esfera brilha na mesma cor do escritório de Roland Clare, o pai de Célia e conde da região. Naquele momento, ele abre a passagem de dentro de seu escritório, surpreso por alguém ter entrado de fora. Lá, a garota deixa a carta sobre uma escrivaninha enquanto seu pai grita seu nome, imaginando que poderia ser ela. Quase chorando, ela tenta seguir em frente, apesar da emoção avassaladora que ela está sentindo nesse momento. Na carta, ela pede desculpas aos pais por causar tanta preocupação, mas pede que fiquem tranquilos, pois atualmente está vivendo uma vida pacífica ao lado de pessoas em quem ela confia. Ela sabe que decepcionou seus pais ao abandonar seu casamento com a família Duke Arbor, mas deixou claro que está bem e que um dia retornará a Clea para explicar tudo. Mas até lá, ela deseja que seus pais cuidem de sua saúde, finalizando a carta mencionando que agradece pelo amor incondicional deles. Depois de ler a carta, Ryo e os outros estão prestes a deixar a mansão e Roland corre para fora e grita pelo nome de sua filha. Sem esperança de encontrá-la naquele momento, ele reflete que a garota não o decepcionou e promete que um dia verá sua amada filha novamente. Afastados dali, Ryo pergunta se Célia realmente não quer ver seu pai e ela explica que é melhor assim por enquanto. E em todo caso, o rapaz assegura que um dia eles vão voltar e que tudo vai ficar bem. Então a garota enxuga suas lágrimas e acredita que isso realmente acontecerá. A cena então muda e vemos que Lizelotte está viajando com Arya. Eis que durante o voo ele sofre uma baita de uma turbulência por um dragão que apareceu por ali, o que provavelmente fará com que eles precisem fazer um pouso forçado na cidade mais próxima. Na manhã seguinte, um dragão sobrevoava os céus de Nor, o território do Duque Kretia. Próximo dali, a bordo de uma embarcação, o capitão percebeu que voar até Amandê poderia ser perigoso, então decidiu fazer um pouso de emergência. Lizelotte o elogiou pela sábia decisão e ele se sentiu honrado com suas palavras. Enquanto isso, Arya chamou a atenção de Lizelotte para o que parecia ser o dirigível encantado da família do Duque Huguenot. A cena evolui e vemos então que a tripulação de Lizelotte é recebida pelo baronete Boxa e também pelo herói Sakata Hiroaki, que perguntou se Lizelotte havia encontrado o herói de Beltrum e ela confirmou que sim, e informou que havia entregue um convite ao herói também. Após essa breve explicação, ela questiona por qual motivo toda a patota está esperando por eles por ali, e Hiroaki explicou que a família Huguenot tinha negócios em Galark e que eles fariam uma parada em Amandê. Então por conta disso eles o acompanhou, mas durante a viagem eles encontraram um dragão nos céus. Amigos, pergunta pra vocês, até o momento o que vocês acham do Hiroaki? Sei lá, eu confesso que acho ele muito repulsivo e não tem nada que me faça me afeiçoar a ele até esse momento. Huguenot então informou que uma reunião era necessária para compartilhar informações e discutir os próximos passos, pedindo ao baronete Boxa que oferecesse um local. Ele então sugeriu sua própria mansão, embora acreditasse que ela não fosse muito grande. Enquanto isso, a cena muda e vamos para o grupo de Ryo, que estava simplesmente impressionado com as terras em Rodânia, capital do território do Marquês Rodan, que apesar de seu senhor ter sido banido da capital real, ainda assim tinha um território muito próspero e agitado. Após uma breve distração, Ryo e Célia perderam Aisha de vista, mas logo na sequência encontraram ela forrando a pança numa banquinha local. Envergonhado, Ryo perguntou quando devia ao vendedor, mas o comerciante informou que a refeição da garota foi por conta do homem que se encontrava capotado ali na mesa. O doidão ali foi responsável por preparar o navio para o herói, e como ele encheu o bolso com isso, queria dar uma de rei do camarote e compartilhou sua sorte com todo mundo. Ryo estranhou, então o comerciante explicou que o homem na mesa havia mencionado algo sobre o herói ter sido convocado para a cidade e convidado para algum tipo de festa de apresentação. Célia quis saber para onde o navio do herói estava indo e o homem revelou que eles haviam partido naquele dia com a princesa e sua comitiva rumo a Galark. Naquela noite, uma reunião em Nor, Lizelotte disse a Hiroaki que um dragão era algo com que os humanos ainda não estavam preparados para lidar, tanto que no pior dos casos eles podiam até evacuar uma cidade inteira com os cidadãos ali para que nada pior acontecesse. Em relação aos cidadãos de Nor, o baronete garantiu que estava em boas mãos sob seus cuidados e a mulher agradeceu por seus esforços. Em seguida, ela perguntou ao Huguenot o que ele achava de tudo aquilo, mas o duque parecia confuso. Diante disso, Hiroaki perguntou o que Lizelotte planejava fazer e ela respondeu que pretendia retornar a Amandê, onde havia deixado um representante em seu lugar para reassumir suas funções como governanta da cidade. Hiroaki apontou que voar em um dirigível provocaria o dragão, mas era justamente por conta disso que ela pretendia voltar por terra, e que se partisse na manhã seguinte, chegaria enquanto ainda estivesse claro. O herói achou um absurdo que apenas Lizelotte e seus serviçais viajassem sozinhos, e ela garantiu que as pessoas sob seu comando eram treinadas em artes marciais e sabiam se defender muito bem. E participando da conversa, a Erona pediu ao
o jovem para não se aprofundar em assuntos pessoais dos outros para não constrangê-los. Ele então cedeu e garantiu que entendia a situação, porém, contudo e entretanto, ele gostaria de acompanhar Lizelotte porque ele era um herói e não podia ignorar o que estava rolando. Huguenot apoiou a decisão de Hiroaki devido ao seu status no reino, ressaltando que nem mesmo o próprio duque estava autorizado a dar ordens a um indivíduo tão prestigiado. Mesmo assim, Lizelotte enfatizou que Hiroaki era um herói de seu país e não deveria se expor por causa dela, mas o jovem insistiu que estava agindo como deveria, tendo jurado proteger o duque e seus aliados. Em outras palavras, o duque garantiu que Lizelotte não seria sua responsabilidade caso algo acontecesse. Dito isso, ele perguntou o que Flora achava e ela concordou, pois não podiam deixar Hiroaki sozinhos. Por último, Hiroaki garantiu que a viagem até Amandê não seria problema, mas se fosse, seria naquele momento em que eles mais precisariam dele. Ele então mostrou que não estava brincando e mentalizou e materializou ali na frente deles o símbolo que demonstra que ele é de fato um herói. No caso, sua arma divina, a qual ele mesmo nomeou como Yamata no Orochi. No dia seguinte, enquanto a galera se preparava para partir, um guerreiro ficou surpreso ao ver Arya e anunciou que havia sido designado para garantir a segurança dos viajantes. Seu nome era Raymond, capitão sob o comando do Duque Huguenot. Após se apresentar, o cavaleiro lamentou o que havia acontecido com a família de Arya e a mulher agradeceu sua gentileza, embora garantisse que fora muito bem recebida por Lizelotte. No meio disso, Huguenot anunciou que o herói havia chegado, então era hora de partir, e com isso o grupo seguiu em direção a Amandê. Após se espreguiçar, Hiroaki comentou que andar de carruagem não era ruim de vez em quando, mas Ronan o alertou para não baixar a guarda e tal. E Lizelotte mencionou a Flora, que ela parecia não estar acostumada a andar de carruagem em estradas esburacadas, então seria bom avisar caso se sentisse enjoada ou algo do tipo. Mas a garota de cabelos roxos explicou que apenas não era muito de falar e achava mais relaxante ouvir as pessoas conversando. Ainda assim, Lizelotte se desculpou se estava sendo muito invasiva, mas realmente gostaria de conversar com a garota, pois havia muitas coisas que ela gostaria de saber sobre ela. E demonstrando felicidade, Flora se mostrou disposta a conversar, então Hiroaki interveio e pediu para não esquecerem de incluí-lo no assunto. Sério, eu não gosto desse cara. No entanto, Arya ordenou que a carruagem parasse devido à presença de um monstro e ordenou que os lutadores formassem posições de batalha. Em seguida, outro servo de Lizelotte acionou uma alavanca no veículo que ativou um sistema de defesa na carruagem, isolando os passageiros lá dentro. Olhando ao redor, os soldados não conseguiam ver os monstros, então Arya alertou que havia um número absurdo deles escondidos na floresta. Mesmo achando estranho que essas criaturas tivessem aparecido tão repentinamente, ela ordenou que os guerreiros levantassem seus escudos para protegerem-se de uma chuva de pedras arremessadas pelos inimigos, enquanto ela e os outros conjuravam uma barreira mágica para evitar serem atingidos. Raymond ordenou que os feridos fossem levados para perto da carruagem e pediu ao Duque Huguenot para não sair do interior. Arya pediu ao capitão que posicionasse a defesa na frente com ela, enquanto um soldado informou ao oficial que havia monstros na estrada atrás deles, e com isso centenas de inimigos começaram a aparecer sem parar. Arya então pediu que Lizelotte se mantivesse segura dentro da carruagem, pois ela deveria suportar algumas pedras jogadas. Em seguida, ela disse às outras que estavam por ali que eliminaria os inimigos à frente, e quando iniciasse o ataque, seus companheiros deveriam reduzir suas barreiras e avançar individualmente, e após estabelecer uma estratégia, Arya lançou o canhão mágico contra os monstros, destruindo muitos deles. Então ela avançou em alta velocidade contra hordas intermináveis, continuando a eliminar inúmeros oponentes. Observando isso, seus companheiros entenderam porque ela era chamada de Princesa Caçadora de Cabeças. A segunda em comando então ordenou que suas 4 parceiras cuidassem do outro lado do conflito, enquanto ela, Natalie e Chloe lidariam com essa parte. E falando diretamente com Chloe, ela instruiu que a guerreira ficasse atrás dos cavaleiros e derrubasse os monstros mais fracos, utilizando seus ataques mais incisivos ali, tomando cuidado para não atingir seus próprios aliados. Em seguida, a líder juntou-se a Natalie para atacar após ativar a habilidade de encantamento físico, e observando o conflito do céu, um homem misterioso que tem tudo para ser Oreis refletiu que essa serva habilidosa deveria ser o braço direito de Lizelotte. Além disso, ele notou que a defesa de ambos os lados estava bastante forte e que os subordinados de Lizelotte eram muito capazes, embora ainda apresentassem fraquezas que poderiam ser exploradas. Enquanto isso, Hiroaki e os outros dentro da carruagem estão inseguros sobre como reagir a esse momento. E ansioso, o herói começou a demonstrar maior preocupação, então Lizelotte tentou acalmar o garoto, dizendo que estava tudo bem, pois aqueles do lado de fora eram guerreiros profissionais. Hiroaki observou que mesmo com tantos guerreiros profissionais, eles não haviam conseguido resolver a situação rapidamente, e Flora pediu ao garoto para confiar mais em todos, embora ele demonstrasse certa relutância, pois não conhecia aqueles soldados. Ao ouvir isso, Flora perdeu a calma e também mostrou aflição, então Lizelotte se aproximou, segurou sua mão e confessou que ela também estava com medo, embora se envergonhasse de admitir. E de qualquer forma, ela perguntou se estaria tudo bem segurar a mão da garota e Flora disse que sim. Aproveitando a estratégia de Lizelotte, Hiroaki também segurou a mão de Erona e garantiu que ele a protegeria com sua espada se algo acontecesse, e a garota reagiu abraçando o herói. Porém, algo extremamente pesado caiu sobre a carruagem, fazendo-a balançar
avançar violentamente. Nesse momento, Hiroaki atingiu seu limite e convocou sua arma para lutar do lado de fora, levando Urona consigo. Flora comentou que ela e Lizelot deveriam seguir o herói, mas sua colega pediu que esperasse dentro enquanto verificava a situação. Ao sair, ela invocou sua barreira mágica e avaliou o imenso terror que estava escondido na floresta. Após isso, Lizelot puxou Flora e se reuniu com Hiroaki e Urona. O garoto exibiu uma ansiedade incomum e enfatizou que esse mundo era terrível, pois um herói com habilidades extraordinárias como ele deveria ser o elemento central de qualquer batalha. Em meio a isso, Lizelot pediu a Urona que cuidasse de Flora, pois precisava usar sua magia para tratar dos feridos. E logo depois de dizer isso, Lizelot partiu, deixando Hiroaki preocupado que isso pudesse ser uma daquelas reviravoltas estressantes que toda a história tem. Sem demora, a garota começou a curar os feridos até que Arya chegou e relatou que suas forças estavam sendo pressionadas para defender em ambas as frentes e na retaguarda. Arya cuidava da linha de frente e estava se dirigindo para a retaguarda, enquanto o restante das criadas protegia os outros lados. Assim, Lizelot disse que confiava em sua parceira e Arya retornou à batalha. Enquanto isso, o homem encapuzado viu que Arya havia ido para a retaguarda e achou que sua distração havia sido bem sucedida, então ele começou a descer do céu. Manejando sua espada com uma eficiência imbatível, Arya simplesmente dizimou as forças inimigas, deixando Raymond impressionado. Ela então retornou ao oficial e anunciou que cuidaria dos monstros naquela área, pedindo seu apoio nos flancos e na frente. Porém, um novo elemento entrou no campo de batalha e prometia virar a maré em favor dos monstros. Urona se lembrou muito bem de que aquilo se tratava de um Minotauro, um monstro lendário e feroz da Guerra Divina dos Demônios. E imediatamente Hiroaki, também conhecido como covarde, embuste ou papagaio que só fala mas não age, tropeçou ali todo borrado de medo, pensando que esse era o fim para eles, pois a criatura gigantesca estava se aproximando. Para proteger sua mestra de um ataque, Arya acelerou seus movimentos contra os monstros à sua frente e conseguiu chamar a atenção do Minotauro. Embora a besta ainda tivesse liberdade para demonstrar sua força, jogando a carruagem para longe como se fosse um papel, ela estendeu a mão para esmagar Flora, mas a Lizelot, mais herói do que o próprio herói, a salvou a tempo. E no momento onde tudo parecia perdido, bem, adivinha quem surgiu para salvar o rabo dessa galera? Sim, meus queridos, o nosso Protario surgiu por ali com uma sombra e cortou a mão do Minotauro. Quando a espada da criatura foi arremessada para o alto e enterrou nas costas do próprio portador, Ryo desceu por ali e Flora imediatamente lembrou-se de quando precisou de ajuda pela primeira vez ao enfrentar um terrível Minotauro e que a pessoa que o ajudou foi Ryo lá no passado. Nisso, outro Minotauro surgiu no campo de batalha e Ryo ergueu sua espada encantada e avançou contra ele. E bloqueando o golpe do monstro, um furacão se formou ao redor da lâmina do humano, repelindo o adversário com uma fúria implacável, arrastando por vários metros através das árvores da floresta. Mesmo assim, o Minotauro voltou para a luta novamente, coringado das ideias, forçando Ryo a desviar de um golpe mortal. No entanto, sem dificuldade alguma, o nosso prota aplicou uma técnica que cortou o monstro várias vezes, derrotando instantaneamente. Com isso, os soldados gritaram em celebração pela chegada decisiva de Ryo na guerra, enquanto o restante dos monstros recuava com a morte do elemento principal de seu exército. Após embainhar sua espada e se virar para os outros aliados, Ryo notou a presença de Flora e automaticamente a reconheceu, e ele, apesar de estar com um cabelo de cor diferente, certamente foi reconhecido por ela também. Lizelot então expressa sua gratidão por ter sido salvo em um momento tão difícil e se apresenta como a governante de Amandê. Além disso, ela apresenta a segunda princesa de Beltron e o atual chefe da casa do Duque Huguenot, no caso, o Gustave. Notando que Flora está agindo de forma estranha, Lizelot pergunta o que está rolando, enquanto Haruto, que acabou de se apresentar também, pergunta se ele cometeu alguma indelicadeza. Reunindo coragem, Flora pergunta se ela e o rapaz se encontraram antes, mas ele acredita que não. Surpreso com isso, já que Flora pensa reconhecer o jovem, Gustave pergunta se ele é um nobre de outra terra. No entanto, Ryo explica que ele é apenas um andarilho que viaja de um lugar para outro praticando esgrima e não alguém que esperaria uma audiência com uma realeza. Gustavo fica satisfeito em encontrar um espadachim de tanto talento sem afiliação a nenhuma nação escondido nesse território. Nesse momento, Chloe e as outras empregadas imediatamente reconhecem Haruto. Chloe fica encantada e comenta que foi ela quem o ajudou na Guildarica enquanto ele fazia compras. Naquela ocasião, ele visitou a loja principal em Amandê e foi atendido por ela. Lizelot surpreende ao ter um espadachim tão habilidoso como cliente em sua loja e promete agradecê-lo, gesto que é ecoado por suas empregadas. No meio disso, Hiroaki chega por ali e se apresenta como um herói de forma bastante arrogante e caras, eu odeio esse mané. Ouvindo o nome do jovem, Ryo se pergunta se ele também é japonês, mas sem expressar essa dúvida, apenas comenta que Hiroaki é o herói sobre o qual ele ouviu falar e fica satisfeito em conhecer um herói. E ainda mais convencido de sua própria importância, Hiroaki responde que Haruto parece um espadachim bastante formidável. Nosso prota diz que se sente honrado com essas palavras e admite estar envergonhado com tanta atenção
atenção. Lizelotti acha curioso que um homem capaz de derrotar um minotauro fique embaraçado com seus comentários, enquanto Hiroaki interrompe a conversa para anunciar que não há mais nada a ser feito por ali e portanto chama Flora e Hiroana para retornar à sua carruagem restante e retomar a viagem. Surpreso que o rapaz consiga falar o idioma de Straw, Ryo se pergunta se isso é algum tipo de habilidade especial de um herói. Por fim, Flora é chamada novamente para embarcar na carruagem, mas, distraída observando o jovem que jurava conhecer, demora a responder. Sobre isso, Ryo não vê problemas em Hiroana saber quem ele é, mas a segunda princesa de Beltro é um assunto diferente. Porém, não há muito que ele possa fazer a respeito disso tudo, então ele deixa isso pra lá. Porém, contudo e entretanto, ele conheceu Lizelotti Kretia, uma das nobres mais influentes de Galar, que, com isso em mente, o prota se oferece para restaurar a carruagem perdida na batalha, que foi lançada longe pelo Minotauro. Lizelotti sugere a Arya que talvez fosse interessante verificar a condição do veículo, e Ryo se surpreende ao descobrir que a loira ali era a Arya. Então temos um flashback, onde ele e seu grupo estavam viajando para Mandé, até que avistaram a batalha ocorrendo por ali. Celia reconhece a Arya do ar e comenta que ela é uma amiga dos tempos de academia. Aisha nota que essa mulher está usando um uniforme da Guilda Rica, e Celia acrescenta que ouviu dizer que ela serve a filha da casa do Duque de Kretia. No meio dessa conversa, Aisha sente a presença de um monstro poderoso e o restante é história. Voltando ao presente e diante da carruagem tombada, Ryo corta a parte dela e é elogiado por Lizelotti. Ela enfatiza que o homem foi capaz de controlar o vento com essa arma encantada, presumindo que pertence à classe de artefatos antigos. Ryo confirma, mas internamente acrescenta que na verdade ele está utilizando artes espirituais. Mais tarde, as empregadas se reúnem antes de servir bebidas para a celebração e Cosette brinca que Chloe não merece conhecer um jovem tão bonito, pedindo para ela ser apresentada a ele. Nathalie reclama que Cosette está colocando a garota em uma situação complicada, então Cosette comenta que a garota ainda não encontrou um namorado porque ela é muito inocente. Nathalie se ofende e responde que não vê vantagem em ser como sua colega, até que Lizelotti chega para acabar com a discussão e pede a elas que voltem ao trabalho. Logo, as bebidas são devidamente servidas aos heróis e heroínas que venceram a árdua batalha contra os monstros que ousaram cruzar o seu caminho. Arya informa a sua chefe que a carruagem está pronta, então a governante se dirige ao veículo e agradece a Ryo pela brilhante ideia que salvou esse meio de transporte. Cosette oferece uma água com sabor de frutas ao salvador do país, afirmando ter feito uma mistura especialmente mais doce na esperança de aliviar o seu cansaço. Ryo aceita de boas a lei bebida, enquanto a empregada se apresenta formalmente como a serva de Lizelotti. As garotas ao redor olham para a situação como se ela estivesse flertando com ele, mas por hora deixa isso de lado. Com a partida da jovem, Ryo comenta que todos os que servem Lizelotti parecem ser muito reservados, e ouvindo isso, a governante solta uma risada abafada e agradece as palavras gentis. Enquanto isso, Gustav quer saber apenas como remover a gigantesca espada do Minotauro no meio da estrada. Então Hiroaki, o nojeira, pede para que todos se afastem e se aproxima da arma para resolver a situação. E com aquela expressão habitual de arrogância, ele ergue a lâmina com suas próprias mãos usando a força bruta, deixando os soldados atônitos. Depois disso, ele joga ela para longe e faz todos celebrarem. Após esse feito, o jovem caminha pela multidão eufórica e para em frente a Haruto, exibindo um sorriso presunçoso, visivelmente envergonhando o espectador que nada tinha a ver com esse assunto. Chegando a hora de partir, já dentro da carruagem, Ryo questiona se é realmente adequado ele estar junto com eles. Gustav responde que ele foi o responsável por salvar a todos, portanto é uma honra levar o jovem para onde ele quer que ele deseje. Falando nisso, quando chegarem a Mandé, Lizelotti gostaria de agradecer formalmente ao Salvador e se curva diante de Ryo. Embaraçado, o rapaz pede à moça para que não abaixe sua cabeça e Hiroaki concorda, pois alguém importante como a governante não deveria se curvar tão facilmente aos outros. E constrangida, Lizelotti apenas se desculpa. Dito isso, Hiroaki concede permissão para Haruto acompanhar a jornada, uma vez que ele demonstrou ao menos um mínimo de boas maneiras e, como sempre, Ryo mostrando sempre muita humildade, diz que simplesmente se sente honrado com essa oportunidade. Enquanto isso, a cena muda e vemos que Latifa está ensinando os japoneses a falar australiano. Após a aula de hoje, ela elogiou quão rápido seus alunos estão aprendendo e Masato mostra grande entusiasmo com seu progresso, chegando a se autodenominar como se fosse um prodígio. Aki então dá uma baixada na bola do irmão, acreditando sucesso à excelente professora que eles têm. Masato então é chamado para pescar e vai todo felizão fazer isso. Sua irmã pergunta sobre o treinamento em artes espirituais, mas o garoto quer apenas brincar e já está negligenciando suas responsabilidades. De bom humor, Miharu comenta que graças aos artefatos mágicos ele consegue acompanhar as crianças fera e está se divertindo tanto que mal consegue se conter. Em resposta, Latifa acrescenta que o uso de um item mágico também servirá como treino de artes espirituais, mas além de Masato, ela anuncia que as duas alunas deveriam se esforçar mais em seus treinos. A cena muda mais uma vez e mais tarde elas estão treinando com Orfia, que dá orientações a elas nessa atividade. Em uma tentativa de invocar uma esfera de água, Miharu se sai bem e controla o elemento por um tempo razoável, mas Aki enfrenta grandes dificuldades com a tarefa e pensa que algo está errado com ela e que talvez, sei lá, lhe falte o Tatakai. Diante disso, Orfia encerra o treino do dia e chama os alunos para o chá, mas Aki decide dar uma volta em vez disso.
Após uma breve caminhada, ela encontra duas crianças fera brincando ali, fingindo que estão com potes vazios, cheios de comida, o que a faz lembrar de um evento de infância em que ela, Haruto e Miharu brincavam do mesmo jeito. Naquela época, o garoto prometeu que sempre estariam juntos para brincar, mas um dia ele foi levado, deixando a irmãzinha em desespero, pois havia prometido que nunca partiria. Andando por aí, Latifa nota que a Aki está cabisbaixa e a chama para voltar para casa. De volta ao lar, as meninas fazem uma espécie de banquete à mesa, enquanto Sara comenta que Masato está demorando para voltar. Aproveitando o assunto, a Aki brinca que o irmão estava tão assustado quando chegou, mas agora já se soltou. Miharu entende a perspectiva do menino, já que tudo era tão novo para eles por ali. Falando nisso, a Aki pergunta a Latifa como ela e Haruto se adaptaram ao local, o que ela responde que foi difícil no começo. Orfia enfatiza que agiu de forma imperdoável naquela época, enquanto Sara menciona que há muito tempo, Ryo estava acampado perto da barreira da vila que mantém os humanos afastados. Quando se aproximaram para ver o que estava acontecendo por ali, elas encontraram Latifa, que tinha sido colocada para dormir usando artes espirituais. Elas pensavam que Ryo havia sequestrado uma criança da vila e detiveram ele sob suspeita. No entanto, Ryo utilizou artes espirituais em Latifa para ajudá-la, já que ela frequentemente tinha pesadelos. Quando perceberam o erro, Alma diz que se apressaram para ajudar Ryo, lembrando a garota que o rapaz sempre dizia algo em seu sono. Lembrando claramente, Orfia diz que ele dizia mizinha enquanto dormia, o que faz Aki se sentir abatida ao ouvir essas palavras. Nesse momento, Masato chega com um enorme peixe para o jantar, mas a criatura é tão grande que saltou de suas mãos para a mesa, causando um caos por ali. Após o jantar, Miharu pratica suas artes espirituais até que as crianças fera da vila chegam para ali falar sobre Aki. Enquanto isso, Aki está nas fontes termais com Latifa e pergunta à amiga o que ela e Haruto faziam antes de chegar à vila. Latifa revela que ela é uma escrava de um nobre em Beltrum, mas Ryo a libertou e a trouxe para a vila. Apesar das dificuldades, a garota fera se sente honrada por ter tido a oportunidade de conhecer Ryo, e é por isso que ela quer ajudá-lo de todas as formas possíveis. Aki entende como a amiga se sente, pois quando ela era pequena, foi traída por alguém que ela amava, e desde então, a garota se tornou triste e solitária. Mas um dia, sua mãe se casou novamente, e ela ganhou um irmão mais velho e um irmão mais novo, no caso, sendo eles Takahisa e o Masato. O irmão mais velho era muito gentil com ela e a ajudava com todo tipo de coisa, e é por isso que ela também sente que deve ajudá-lo de todas as maneiras que puder. No entanto, Aki se frustra porque não é boa com artes espirituais e começa a se sentir mal por causa das lembranças do passado. Às vezes, a garota sente que tudo que faz é se irritar com Masato, e com isso, Latifa suspeita que Aki sente que seu coração e mente já estão no limite, mas enfatiza que a menina teve que aprender muito em seu novo estilo de vida, o que é muito difícil e a está fazendo sofrer. E ressalta que ela sempre pode confiar nela, já que elas são grandes amigas. No dia seguinte, Aki sai cedo para praticar e, apesar de demonstrar um desempenho baixo, não se desanima. Ao voltar para casa, Orfia a cumprimenta vestida com um uniforme escolar, porque segundo ela, queria usar algo especial para servir um café da manhã especial. Logo, Aki vê que Miharu trouxe uma torta de maçã e fica encantada com a decisão das amigas, pois adora essa torta. Sinceramente, ela não entende porque as meninas fizeram algo tão especial de repente, então elas explicaram que aproveitaram a saída de Aki para o treino matinal e seguiram a receita de Miharu, e então todos se reuniram para comer a torta. Aki se apaixona pelo sabor e tem certeza de que Masato ficará muito feliz quando acordar, então todos têm a ideia de fazer outra torta para Haruto também. Como Latifa gostaria que Haruto a visse usando um uniforme, Aki empresta o seu para ela, que se veste com a roupa e se sente ótima nela. A cena então muda e vamos para o Império de Proxia, na capital imperial de Midgard, onde o Imperador Nidal Proxia é abordado por um homem chamado Lúcio. Sim, galera, apareceu esse desgraçado. Ele informa que algo problemático aconteceu no reino de Beltrum e que seria muito ruim para ele se o Duque Arbor desmoronasse agora. Nidal responde que o enviou como um embaixador com um sinal de amizade, pois nada seria resolvido com o conflito interno. E conversando com o homem, Reis aparece e informa a Lúcio que pretende colocar seu plano em ação, mas que há um grande problema pela frente, um problema que nem mesmo um Minotauro pode resolver. Portanto, Lúcio deve cumprir uma nova missão, e essa é capturar Flora Beltrum. Vemos então que Ryo e os outros finalmente chegaram à cidade de Amandê. Ao ser deixado sob os cuidados das empregadas da governante, nosso prota é informado por Lizelote de que um mensageiro será enviado para vê-lo na manhã seguinte. Com isso, a líder se despede e sua empregada anuncia que levará Ryo ao alojamento dele. Ao entrar na hospedaria, ele encontra Célia e Aisha. Preocupada, Célia se aproxima, abraça o companheiro e pergunta se ele está bem, e ele a tranquiliza dizendo que não sofreu danos nem nada do tipo. Por conta da forma como a garota se aproximou do rapaz, ele menciona que todos ao redor estão prestando muita atenção neles e, envergonhada, ela puxa o amigo até a mesa. Durante a refeição, ele comenta que Lizelote providenciou um local para eles ficarem, então permanecerão em Amandê pelos próximos dias. Célia demonstra preocupação com o envolvimento de Arya, mas Ryo acredita que Célia, disfarçada como Cecília, transmite uma impressão muito diferente, então tudo deve ficar bem. O que preocupa é o fato de a família real estar viajando com nobres associados ao reino de Beltrum, especialmente Flora, o Duque Huguenot e
Roana. E curiosa, Célia lembra que Flora e Roana conheciam Ryo bem e com isso perguntou se elas não perceberam que ele era ele. E Ryo responde que Flora tem instintos apurados e percebeu algo diferente, mas ele ainda acredita que a mudança na cor de seu cabelo pode estar o ocultando, então ele prefere acreditar nisso. Mesmo assim, Célia acha que seria melhor se eles deixassem a Amandê. Entretanto, embora saiba que há riscos em permanecer, Ryo quer construir uma relação amistosa com Lizelotte, já que o herói do Reino Galaic pode ser alguém que ele esteja procurando, e estabelecer uma conexão com alguém influente nesse país seria ótimo para isso. E sobre isso, Célia reconhece que Lizelotte é famosa por sua astúcia, portanto, ela apoia a decisão do líder do grupo e deixa claro que fará o que for possível para ajudar. E aproveitando a oferta de auxílio da garota, o jovem menciona que visitará Lizelotte no dia seguinte e por isso gostaria que sua amiga lhe ensinasse os modos adequados para visitar a casa de um nobre. A cena então evolui e o Duque Gustave Huguenot comenta com Lizelotte que Arya fez um excelente trabalho na batalha. Embora grata pelo elogio, a garota não entende porque o herói de Beltron não resolveu a situação. O Duque reconhece isso, embora acredite que o rapaz ainda não tenha experiência suficiente para tal. Ainda assim, ela menciona que Hiroaki foi forte o bastante para erguer a grande espada do Minotauro, presumindo que essa força venha de sua arma divina. Gustave considera isso provável e acrescenta que esse poder só pode ser usado se houver afinidade, assim como acontece com espadas encantadas. Eles dizem que a afinidade com armas divinas depende exclusivamente dos heróis, e sinceramente, Gustave acha que o fato de Hiroaki conseguir usar essa força sem treinamento levanta muitas questões que eles não conseguem responder, e pra piorar, como o herói é alguém muito importante, ele teme colocá-lo em perigo desnecessário. Por essa razão, ele acha que seria prematuro enviar Hiroaki para batalhas apenas para ganhar experiência, e dessa forma ele o manteve apenas em duelos simulados com os Cavaleiros do Reino. E sobre tudo isso, Lizelotte considera que a primeira experiência de combate do jovem acabou sendo muito traumática, muito mais do que ele imaginaria, mas Gustave acredita que isso pode ser transformado em algo positivo, considerando que Hiroaki, apesar das adversidades, adquiriu experiência nesse conflito. E ouvindo tudo isso atentamente, a governante de Amandê confirma o que já suspeitava. O Duque Huguenot vê o herói de Beltron apenas como um símbolo de poder. De qualquer forma, o homem relata que se Haruto não tivesse aparecido, todos eles teriam sido massacrados, já que ele matou 3 Minotauros sem qualquer dificuldade e salvou o rabo da galera. E Gustave pensa que isso seria impossível a menos que a pessoa tivesse um controle absurdo sobre a espada encantada que usa, algo extremamente raro de se encontrar em um espadachim com tal nível de poder. Na opinião de Lizelotte, Haruto demonstra não apenas habilidades com a espada, mas também em comportamentos e palavras, e por conta disso ela acredita que ele pode estar escondendo sua identidade real ou ser de uma casa nobre caída. Por conta disso, Gustave tem grande interesse em conhecer melhor Haruto para construir uma relação com ele no futuro, e com essa intenção a nobre convidou o homem para participar de uma reunião com o jovem no dia seguinte, e como forma de agradecimento, Gustave oferece seus cavaleiros para que Lizelotte investigue a causa do surgimento dos monstros, já que ter mais pessoal disponível para explorar a floresta pode ser crucial para o sucesso da missão. Ela então agradece pela ajuda, especialmente porque relatórios apontam que muitos aventureiros estão sendo desaparecidos na área. Enquanto isso, a cena muda mais uma vez e nas ruas, 2 nobres levam seus pares a um restaurante muito caro na cidade. De longe já percebi que eles são Stuart e Alphonse, e bem, o sangue começou a esquentar e o ódio emanar do meu ser, pois esses dois aí são o verdadeiro chorume da obra junto com o Charles, que torturou Oriola na primeira temporada. As moças dizem que os preços dos pratos no local que eles estão indo são muito altos, mas os rapazes então vão no carteiraço ali questionando se as mulheres sabem quem eles são. As mulheres respondem que eles são de fato nobres e os dois apenas caem na gargalhada com isso. Alphonse então comenta com um amigo que está de bom humor nesse momento, enquanto Stuart responde que esse bom momento apagará os eventos da tarde. Alphonse reclama que o amigo não deveria falar sobre isso e resmunga que o tal Haruto simplesmente apareceu do nada. Além disso, Hiroaki apontou o dedo para eles e os acusou de terem se escondido da batalha e sujado as calças de medo. E amigos, pela primeira vez eu gostei um pouco do Hiroaki. Stuart se revolta, pois isso não é apenas mentira, mas também porque o próprio herói demonstrou medo diante da guerra e ainda assim trata os cavaleiros como fracos e insignificantes. E cansado de ouvir sobre esse rapaz, Alphonse só quer outra bebida. No entanto, ao chegarem ao restaurante, a dupla causa problemas na recepção, querendo usar o salão com a vista para o jardim, embora outros clientes já estejam ocupando o espaço. E como o destino é simplesmente implacável, vemos que nesse mesmo salão, nesse mesmo espaço, quem que está? Sim, meus queridos, Ryo, Célia e Aisha estão por ali conversando. Eis então que a dupla inconveniente sobe as escadas apressadamente, mesmo com os protestos da equipe, e invade o salão dos clientes, enquanto um garçom se adianta e pede desculpas pelo comportamento dos homens. Nisso, Ryo pede uma explicação sobre o que tá rolando por ali, e
Surpreso ao ver quem estava lá dentro, Stuart se apresenta como membro da família Huguenot, afirmando que Alphonse pertence à família Rodin e que os dois são cavaleiros afiliados ao grupo que Ryo ajudou hoje. E ao se lembrar da dupla lá dos primórdios do tempo do colégio, Ryo pede desculpas por não tê-los reconhecido e pergunta o que os trouxe até ali. Sem rodeios, Alphonse deixa claro que pretende utilizar o salão, então o Prota informa que já terminou de comer e que os rapazes podem utilizá-lo. No entanto, quando Celia e Aisha estavam prestes a sair, o nobre as impede e as convida para jantar, e eu tô começando a pegar pilha pra valer com esses caras, e pelo visto Ryo também, pois ele intervém e explica que elas já estão satisfeitas. O nobre age como se fosse inadmissível que alguém recusasse seu convite, e comenta que o rapaz diante dele não passa de um plebeu. Nesse momento o garçom alerta que terá que intervir caso Alphonse e seu amigo continuem incomodando os outros clientes. No entanto, o jovem insiste no erro e afirma que Ryo não sabe como tratar a nobreza, e por conta disso ele ameaça repreender o plebeu por falta de cortesia. Ryo, no entanto, esclarece que as leis nacionais e regionais limitam as punições por descortesias, e essa informação esgota completamente a paciência de Alphonse, que tenta atacar o nosso prota. Ryo reage rapidamente com um golpe que imobiliza o garoto rico no chão. Stuart não deixa passar e avança contra Ryo assim que seu amigo se levanta para continuar a briga, mas ambos são derrotados sem qualquer dificuldade, para que o meu coração fique calminho e sereno como as águas calmas de um rio. Logo a notícia da briga chega aos ouvidos de Lizelotte, e tentando provar para Haruto que os nobres não são arrogantes, ela não poderia ter imaginado uma situação pior do que essa, e por conta de todo esse incidente, ela decide pedir desculpas a ele na manhã seguinte. Gustav então aparece por ali para pedir que ela também transmita suas desculpas ao rapaz, afinal, como o sobrenome indica, Stuart também é um Huguenot. O Duque então repreende os dois jovens e os lembra de que não devem esperar uma segunda chance, e por isso ele diz que decide deserdar a dupla. Alphonse argumenta que isso é uma reação exagerada, considerando que foi apenas uma briga contra um plebeu. No entanto, o Duque afirma que o rapaz é útil, ao contrário dele, Alphonse, que é um completo inútil que só presta pra fazer raiva na audiência de quem assiste esse anime. Furioso, mesmo na presença de um membro do Cal, o jovem exige que ele retire suas palavras. Gustav, no entanto, explica que Haruto enfrentou 3 minotauros, algo que nenhum dos dois presentes seria capaz de fazer, e que Alphonse e Stuart inclusive foram derrotados mesmo atacando em conjunto quando enfrentaram ele. Contudo, o Duque decide dar aos rapazes uma segunda chance para limpar os seus nomes, e levando em consideração que Lizelotte investigará a floresta oeste de Amandê, ele quer que a dupla de inúteis se destaque de alguma forma como parte do grupo avançado dessa investigação, pois dessa forma o próprio Duque poderia falar bem da dupla e ignorar esse fiasco que causaram. Porém, contudo e entretanto, se eles falharem, eles terão que permanecer confinados em Rodânia, e o mais importante, essa oferta só será válida se os dois valentões pedirem desculpas a Haruto. No dia seguinte, falando de desculpas, Ryo se sente culpado pela confusão do dia anterior. Preocupado, ele pede que Celia fique na casa de pedra com Aisha a partir de hoje. No entanto, a garota deixa claro que não quer se afastar do lado do seu amigo, e percebendo que essa declaração poderia ter soado como romântica, ela esclarece que está apenas preocupada com o companheiro e tals. Por fim, Aisha comenta que se chegar a hora e eles precisarem, elas simplesmente podem fugir, e Celia concorda de coração com isso. Cena evolui e mais tarde, ao chegar na reunião, Lizelotte pede a Arya para esperar na entrada e segue até Ryo e seus companheiros. Educadamente, o jovem pede que as duas saiam para que ele possa falar pessoalmente com a governante de Amandê. A primeira coisa que ela diz é que o Duque Huguenot pediu desculpas a Haruto por causa da briga de ontem, e por isso ela oferece a ele um favor como se fosse uma compensação caso o jovem precise. E aproveitando a oportunidade, o rapaz solicita um testemunho por escrito afirmando que o problema foi resolvido de forma amigável, e Lizelotte concorda, dizendo que transmitirá a mensagem. Além disso, Lizelotte então convida Haruto e seus companheiros para almoçar em sua casa, mas ele acredita que as duas ainda estão cansadas do evento de ontem, então ele decide ir sozinho. A cena evolui e mais tarde, Ryo recebe o documento solicitado do Duque Gustav. Na condição de pai, o homem então chama Alphonse e Stuart para a sala para que os dois peçam desculpas ao convidado. Imediatamente, os dois se ajoelham diante de Haruto e imploram por seu perdão, e com uma calma que provavelmente eu não teria, ele pede que a dupla apenas levante a cabeça. Depois disso, Haruto é levado para a mesa de almoço, onde Flora e Hiroaki já estavam por ali. No meio da refeição, o herói de Beltron sente falta de comer arroz com carne, e Lizelotte menciona que pediu para que essa comida do mundo original do rapaz fosse preparada, mas ela admite que não saiu como planejado, mas ainda assim Hiroaki está disposto a experimentar. Nisso, o prato com esse alimento então é servido a ele e aos outros, e ao provar a primeira garfada, ele percebe que o sabor é semelhante ao de um risoto de queijo, então Lizelotte decide dar esse nome ao prato. E analisando essa situação toda, Ryo
nota que esse arroz tem a consistência que a Gildarica desenvolveu, e com isso ele reflete que Lizelotte deve ter algum conhecimento sobre o planeta Terra, e eu até me questiono se ela não veio de lá. Lizelotte então pergunta a Haruto o que ele achou da comida e ele responde que gostou bastante. Curiosa, Flora quer saber quantos anos ele tinha quando começou sua jornada, e ele explica que tinha 11 e agora tem 16. Hiroaki se impressiona com o fato dele viajar mesmo sendo tão novo, dizendo que, no entanto, isso não deveria ser um problema quando se está com seus pais. Ryo então esclarece que seus pais morreram antes de ele iniciar sua aventura, e por conta disso ele foi forçado a partir sozinho em busca de alguém que tivesse conexão com seu pai e com sua mãe. Gustav então menciona que caso Haruto deseje se estabelecer em algum lugar permanentemente, ele recomenda que ele escolha o reino de Beltron e promete oferecer condições favoráveis a um espadachim no nível dele. Lizelotte obviamente não perde a chance e também pede a Ryo para considerar a Mande em suas opções. Nosso prota então foi categórico ao dizer que agora ele está em uma jornada, mas o futuro ao futuro pertence. E o Hiroaki, como é um baita de um mimado, acaba demonstrando ciúmes ali e pergunta se está na presença do salvador do mundo, e Haruto brinca que nunca poderia se comparar ao verdadeiro herói da nação. Ryo então aproveita o momento e menciona que outro herói também chegou ao reino de Galaik, pelo que ele ficou sabendo, e Lizelotte explica que se trata de Sumeragi Satsuki, e nesse instante Ryo percebe que essa é uma das pessoas que a Miharu estava procurando. E para finalizar, o Duque Gustav convida Haruto para a festa, já que vários heróis estarão presentes. Além disso, há rumores de que os heróis convocados ao reino também participarão. Diante desse convite, Ryo sente que está se aproximando das pessoas certas e fica feliz por ter boas notícias para compartilhar com a Miharu. Enquanto isso, a cena muda e durante a investigação na floresta, Alphonse resmunga por estar sob o sol por causa de um plebeu como Haruto, até que Lucius aparece e ameaça o grupo, e agora minha cabeça bugou, galera. E sinceramente, numa batalha entre eles, eu só torço para que tudo se exploda e todo mundo vá de vala. A cena então corta para Miharu praticando suas artes espirituais pela manhã, e ela sente que Haruto está perto dela, mas se lembra de que ele não está realmente ali e se pergunta o que ele estaria fazendo naquele momento. Ela lembra o que o filho e os outros disseram sobre Haruto ter chamado seu apelido enquanto estava inconsciente, mas ela tem certeza de que ele não é o Haruto do mundo deles, até porque isso seria tipo acertar numa loteria. Ela então foca em suas artes espirituais e consegue encher um copo com um pouco de água. Seus amigos notam isso e a elogiam pelo esforço, dizendo que os frutos de seu treinamento começaram a aparecer. Alma se pergunta por que ela trabalha tão duro, e Miharu menciona que é em parte porque é divertido e também porque não quer ser um fardo para Haruto, que tem se esforçado para ajudá-los. Eles acham que isso faz sentido e Sara afirma que é ótimo que ela consiga produzir água tão rapidamente. Ela acha que isso está ocorrendo devido à conexão telepática com Aisha, mas também reconhece seus próprios esforços no treinamento. Miharu pensa que talvez precise agradecer a Aisha por isso e decide fazer isso quando a encontrar da próxima vez. Enquanto isso, vemos Aisha olhando pro nada e Celia lhe oferece um chá. Após beber, Aisha pensa que o gosto é igual ao chá que o Ryo produz, e Celia revela que isso faz sentido, afinal de contas foi ela quem ensinou ele a fazer chá. A cena muda pra floresta, onde os soldados perguntam a Lucius se ele é um aventureiro de Amandê, e Lucius menciona que não é, e então eles perguntam o que ele está fazendo na floresta, e Lucius não está interessado em revelar nada a eles, os reconhecendo como soldados de Beltron, o que os surpreende. Ele até percebe que eles são a guarda de elite designada para a princesa Flora, e eles perguntam quem ele realmente é. Lucius diz que tem negócios a tratar com eles e fica contente em ver que há tantos por ali. Reis pergunta a ele se ele conhece algum deles por ali, visto que ele já foi um nobre no reino de Beltron, mas Lucy diz que não, e mesmo se conhecesse, nada mudaria o fato do que pretendiam fazer. Reis então dá a permissão para Lucius agir e vemos que Alphonse está ali no meio de toda a galera. Ele se irrita com todo aquele papo do Lucius, o que o faz tentar enfrentar Lucius sozinho, mas o capitão o impede, e isso chama a atenção de Lucius, e enquanto ele está prestes a começar a lutar, Reis pede para que tenham cuidado para não matá-los. Lucius entende, pedindo que ele fique atento caso alguém tente fugir, e saca sua espada. Alphonse está ansioso para enfrentá-lo, mas o capitão não é tão tolo quanto ele, então ordena que seus soldados cercassem Lucius sem atacá-lo, pois esse é o protocolo que seguem. Lucius, que pelo visto não tá nem aí para protocolo nenhum, os ataca, derrubando os vários de imediato, dizendo a eles que eles deveriam ter começado a se fortalecer assim que ele sacou a espada. Alphonse, burro como é, ainda não entende que não tem chance contra esse cara, e o ataca na esperança de ganhar pontos com Gustav e provar que ele estava errado, mas
Lucius facilmente bloqueia seu ataque. Alphonse então usa encantamentos para melhorar suas habilidades físicas, mas isso também não funciona, e Lucius consegue lançá-lo para trás, dizendo que o deixará por último. Ele então pede que os outros usem magia de fortalecimento, e eles fazem, com o capitão dando permissão para matá-lo, mas capturar o outro para interrogar. Nada como a inocência, tá doido? Todos então atacam Lucius ao mesmo tempo, mas ele consegue tombar os caras em segundos, e Alphonse começou a perceber que deu ruim para eles. Ele odeia o fato de que Lucius também possui uma espada encantada, assim como Haruto, e demonstra sentir inveja deles, achando que também seria capaz de lutar bem se tivesse uma espada encantada como a deles. O capitão não consegue acreditar que não tem chance contra esse homem, mesmo estando em maior número, e Reis começa a mover os soldados nocauteados para fora do campo de batalha. Ele agradece a Lucius por facilitar tanto seu trabalho, e Lucius decide acabar com isso. O capitão ordena então que seus soldados recuem, e enquanto correm, Alphonse, demonstrando um orgulho patético, começa a fazer ginástica mental ali, mentalizando que aquilo não é uma fuga, mas assim uma retirada estratégica, e que eles vão chamar ajuda para poder voltar e enfrentar o cara. Lucius fica desapontado pela luta não ter sido suficiente para fazer com que eles entendessem a diferença entre as habilidades físicas entre eles, e consegue correr na frente deles num piscar de olhos. Eles ficam surpresos ao vê-lo, mas isso não dura muito, pois logo eles são derrotados. Lucius então vai até Alphonse desarmando, e Alphonse mais uma vez tenta fugir, agindo exatamente como ele é, ou seja, um perfeito covarde, mas ele não consegue escapar. Lucius lhe diz que ele vai ser o último como prometido, e ao ver os olhos cheios de raiva ali do rapaz, ele percebe que Alphonse viveu uma vida suja e corrupta. Alphonse então lhe oferece dinheiro, pedindo para que ele não o mate, mas Lucius não tem interesse em nada disso e o nocauteia. A cena muda e vemos Ryo saindo da mansão de Lizelotte, e ela lhe diz para aproveitar sua estadia na cidade, dizendo que enviará uma mensageira em outra ocasião. Ryo entende e Flora espera poder conversar com ele novamente em breve, pois gostaria de lhe agradecer formalmente. Ryo afirma que ficaria feliz em receber tal convite e se pergunta se ela percebeu sua verdadeira identidade ou não. Ele acha que terá que esperar para ver por si mesmo, e Hiroaki revela que eles vão ficar em Amandê até garantir a segurança das terras vizinhas, então está certo de que eles se encontrarão novamente. Lizelotte menciona que também pode organizar um chá para eles se reencontrarem, e Haruto concorda em aceitar casá-lo ao convite. Hiroaki menciona que deveriam deixar essa conversa para outro momento e deixar o Haruto partir, e Gustav concorda, esperando encontrá-lo novamente também. Haruto não parte, e mais tarde Hiroaki suspira enquanto está na companhia de Roana e Flora. Roana pergunta se algo está errado com ele, e ele menciona que não é nada, apontando que Flora tem agido mais estranha do que ele. Flora não percebe isso, e Hiroaki lhe diz que ela tem agido diferente desde que aquele espadachim apareceu, pois parece que sua mente está em outro lugar ultimamente, e Flora nega. Hiroaki entende caso isso não seja verdade, mas aponta que é assim que lhe parece, e Flora lhe pergunta como ela lhe parece. Ele explica que ela fica olhando para o rosto de Haruto, e Roana comenta que a princesa Flora deve estar tentando pensar em uma maneira de agradecer aquele homem por tê-lo salvado anteriormente. Ela revela que o Duque Gustav também está tentando recrutar aquele homem, e Hiroaki acha que isso faz sentido, então Flora finge que é isso mesmo que tem acontecido. Hiroaki menciona que pode entender se for assim, mas acha que estão fazendo um grande alarde sobre Haruto. Roana afirma que Haruto é realmente incrível, seguindo os padrões das pessoas comuns como eles, mas que talvez não pareça nada demais para alguém tão grande quanto o herói. Haja bajulação, hein? E Hiroaki, tendo seu ego devidamente amaciado com força, fica todo animado ao ouvir isso e deixa de pensar sobre o assunto. Em mais uma mudança de cena, vemos Lucius arrastando um Alphonse devidamente espancado, mas ainda consciente, e quando chegam ao destino, Alphonse percebe alguns monstros, mas fica confuso ao ver que eles estão usando o uniforme dos Cavaleiros de Beltron. O capitão dos Cavaleiros é então transformado em um monstro bem diante de seus olhos, e Alphonse percebe que foi isso que aconteceu com todos os outros. Reis explica que são os humanos modificados e que ele está reestruturando os corpos e espíritos dos humanos para atender os seus padrões. Alphonse quase vomita ao ver isso, e Reis se pergunta por que Lucius deixou esse rapaz consciente. Lucius pede que ele teste o processo de revenante fortalecido no sujeito, mas Reis não tem certeza se vale a pena usar uma de suas pedras preciosas para isso, já que há uma grande chance disso falhar. Lucius acha que não importa se falhar, pois ele já tem tropas suficientes para levar seus planos adiante, e Reis concorda com essa afirmação. Lucius então segura Alphonse, e Reis pega o cristal para inseri-lo no corpo dele. Alphonse quase se suja de medo, e Reis insere o cristal diretamente em seu corpo, então ele diz que tanto sua mente quanto seu corpo irão passar por uma dor intensa agora, e as mudanças começam a fazer efeito. A cena muda e agora estamos de noite nos aposentos dos Ringenô, onde Gustav descobre que a equipe de busca ainda não retornou, e se pergunta se isso significa que um monstro fora do alcance de sua imaginação apareceu.
aconteceu, mas Raymond menciona que também é possível que tenham sofrido um acidente e Gustav pede que ele se retire, dizendo que informará mais tarde como lidar com isso. Gustav então pensa que eles precisam de alguém talentoso em assuntos militares e lembrando que Alphonse fazia parte daquela unidade, conclui que o cara era tão sem talento quanto ele esperava. Em outro cômodo, vemos Flora se perguntando se seu comportamento hoje foi realmente tão incomum e ela se pergunta o que está tentando fazer. Ela pensa que não há como Haruto ser Ryo, pois eles têm nomes e cores de cabelos diferentes, mas uma parte dela ainda acredita que ele sim pode ser Ryo. Ela lembra que ainda não agradeceu a ele por tê-la salvo naquela ocasião do passado e nem mesmo conseguiu resolver um mal entendido em torno dele depois que aconteceu tudo aquilo. Ela se questiona se deveria se desculpar, mesmo sem ter certeza se ele perdoaria ela ou não. Em seguida, vemos Lizelotte pedindo desculpas a Gustav por ter enviado seu exército para a floresta junto com o dela, e ele não se importa, já que foi ele quem sugeriu isso, mencionando que ainda não confirmaram se todos morreram ou não. Lizelotte então muda de assunto, dizendo que quer enviar outra unidade atrás deles e decide esperar o amanhecer. Gustav concorda, já que há uma possibilidade de soldados retornarem pela manhã, e ele foca na causa do incidente. Ele pensa que conseguiram eliminar a maioria dos monstros no outro dia, e Lizelotte lembra que alguns monstros fugiram da floresta, mas não acha que seus soldados teriam problemas com tão poucos deles. Ele se pergunta se isso significa que há ainda mais minotauros na floresta, e Gustav afirma que pode haver monstros ainda mais perigosos escondendo por ali, mas Lizelotte acha isso estranho, pois normalmente tantos monstros não passariam desapercebidos, aconteça o que acontecer. Ela tem certeza de que são dilemas como esse que os levaram à situação atual e decide enviar a área assim que o sol nascer. Ela menciona que selecionará outras pessoas capacitadas para acompanhá-la e até lhes emprestará espadas encantadas. Gustav quer oferecer alguns de seus cavaleiros também, mas não está em condições de fazer isso e Lizelotte não quer mais depender dele, já que ele já fez o suficiente. Gustav então sugere que eles peçam ajuda a Haruto e Lizelotte acha que seria mais fácil pedir isso caso ele fosse um aventureiro de Amandê, mas preferia não pedir para um cidadão comum intervir isso. Além disso, ele também está ocupado protegendo seus próprios companheiros e Ryuguno menciona que deveriam pedir ajuda aos aventureiros da cidade, mas Lizelotte se opõe a isso também, explicando que há uma grande possibilidade de que minotauros ainda estejam na floresta e que ela quer que os aventureiros guardem a cidade, e Gustav concorda com ela. A cena então muda e agora vamos para Lucius ali, que está comendo e bebendo na floresta. Ao mesmo tempo, Reis pensa que seu último espécime já deve ter se transformado e Lucius pede para que ele guarde seus monstros nojentos porque isso está afetando seu apetite. Reis quer admirar mais um pouquinho ali sua coleção, mas já que Lucius insiste tanto, ele os guarda. E aí menciona que eles irão começar um ataque ao amanhecer e Lucius lhe diz que ele deveria se preocupar com o mais novo membro deles nesse caso. Descobrimos que ele está falando de Alphonse, que agora se transforma em uma criatura grotesca, o que, convenhamos, só externou a podridão que ele já tinha dentro de si. O monstro pensa que deve ir sozinho e cuidar de tudo enquanto eles estão dormindo, e Reis explica que ser Revenant é mais agressivo do que os outros fortalecidos, mas que apesar de mais forte, ele carece de lógica e inteligência, ou seja, isso também não mudou. Lucius tem certeza de que ele os ajudará no ataque de amanhã e lhe dá um pouco de carne para comer, e Alphonse devora a carne junto com os ossos e afirma que vai matar todo mundo amanhã. Na cena seguinte, Aisha acorda Haruto, informando-lhe que monstros apareceram perto da cidade. Ela não pode identificar a localização exata, mas sabe que eles estão vindo a oeste e provavelmente são muitos. Ela acha estranho não tê-los notado antes de se aproximarem e pensa que as coisas têm sido estranhas desde ontem. Enquanto isso, na muralha da cidade, os soldados perceberam algumas criaturas se aproximando e assumem que devem ser a equipe de busca formada no outro dia, porém, contudo e entretanto, quando as criaturas se aproximam, eles descobrem que são monstros e soam o alarme. Célia corre para avisar seus amigos e abraça Ryo, ansiosa para saber o que ele fará com o perigo pairando sobre a cidade. No entanto, como tudo acontece de uma forma tão repentina, nem mesmo o herói sabe exatamente como agir, especialmente porque pode haver minotauros entre as linhas inimigas, prontos para causar destruição. Portanto, o primeiro passo é reunir o máximo de informações possível para planejar o próximo movimento. Célia reconhece que está sendo um fardo para Ryo nesse momento de perigo, mas insiste que pode lutar com sua magia. Ela diz que os heróis não devem se preocupar com ela e, em vez disso, devem fazer o que for necessário. Em resposta, o jovem se prepara para a guerra. Nos arredores da cidade, estrondos altos assustam a população, junto com a fumaça que cobre os céus à medida que a destruição começa na entrada do portão. Ryo voa alto para obter uma visão privilegiada do caos e percebe que os inimigos já estão dentro da cidade. A resposta de Amandê, no entanto, é rápida, com seus homens posicionados para enfrentar a primeira onda de adversários, ao lado de magos alinhados nas muralhas e reforços que continuam a chegar para fortalecer a resistência. Aisha
Aisha relata que um grande número de criaturas está surgindo do leste, onde a defesa não está preparada para lidar com um volume tão grande de oponentes, especialmente o gigantesco Minotauro que lidera essa investida com sua fúria incomparável. Com um único golpe, o portão leste é reduzido a escombros, permitindo o acesso dos invasores. Preocupada, Aisha quer saber o que Haruto fará no meio do caos já estabelecido. Ele olha ao redor da área e pede para que ela fique de olho em Célia. Ele explica que os moradores estão sendo evacuados em massa dos distritos do oeste para os do norte, o que significa que mesmo que Aisha saia agora, ela não vai conseguir a lugar nenhum. Provavelmente, uma onda de moradores logo estará fugindo do leste, então ficar na pousada é uma opção mais segura. Como Amandê tem menos soldados defendendo o portão leste, Ryo decide ajudá-los nesse momento. Antes da chegada do protagonista, Chloe repele os inimigos ali com sua bala de fótons, mas ela sabe que sem a chegada de novos reforços, as coisas rapidamente se tornarão críticas. Atrás dela, os moradores ganham tempo para escapar, com a resistência da guerreira permitindo que a serva de Lizelotte recupere o fôlego e mantenha as coisas como estão. Mas com as fileiras e monstros aumentando cada vez mais e sendo reforçados por criaturas poderosas, isso certamente seria o fim da resistência do leste. Porém, contudo e entretanto, Ryo chega a tempo de aniquilar os inimigos da linha de frente com a magia avassaladora. Tendo feito isso, ele toma a linha de frente e pede para Chloe e os outros lidarem com os monstros na praça. Sem se intimidar pela aproximação da besta gigantesca à sua frente, o guerreiro usa sua espada mágica para mais uma vez derrotar os ondas invasores. Enquanto avança para lidar com o restante, os soldados de Amandê ficam maravilhados com o poder do nosso prota, e no meio disso, Lizelotte busca informações para definir uma estratégia. Natalie relata sobre o Minotauro que se aproxima do leste junto à imensa horda, onde somente Chloe está liderando a defesa contra o grande número de inimigos. Enquanto isso, Cosette e algumas outras empregadas provavelmente estão gerenciando a evacuação no centro da cidade. Diante disso, Lizelotte ordena que Natalie reúna pessoalmente essas empregadas e vá para o portão leste. Como os cavaleiros Duque e Huguenot permaneceram na mansão, elas não precisam se preocupar com a líder de Amandê, pois ela estará segura. Com a partida de sua subordinada, a governante descobre que Ryo acaba de chegar a leste e está contendo a ameaça sozinho, o que lhe traz algum tipo de alívio. Enquanto isso, duas figuras importantes de proxy estão se infiltrando na cidade. Lucius está impaciente e ansioso para se juntar à luta, enquanto Reis menciona que só devem agir quando receberem o sinal dos Minotauros. Refletindo sozinho, ele percebe que a hora daquele espírito em forma humana esteve estacionário no centro da cidade todo esse tempo, e que logo todas as forças de defesa provavelmente terão se movido para a linha de frente. De volta ao portão leste, Ryo continua a dizimar os monstros sem precisar de ajuda, enquanto um soldado de Amandê pergunta a Chloe quem é aquele cara, ao que ela responde que é Haruto, o homem habilidoso que salvou Lizelotte. E sinceramente, o soldado acha que Haruto pode ser descrito como muito mais do que habilidoso, mas Chloe acha que ele não é invencível, então Amandê precisa estar pronta quando ele precisar descansar. Na linha de frente, os monstros já não se atrevem a se aproximar de Ryo, pois o humano avalia que por algum motivo o Minotauro e os Revenantes ainda estão na retaguarda e se quisessem avançar, certamente conseguiriam invadir a cidade rapidamente, mas continuam insistindo em ficar para trás. Isso torna tudo muito suspeito. Tentando entender a estratégia por trás disso, Ryo pergunta a Aisha telepaticamente se algo mudou na cidade. Até agora, ela diz que nada de importante aconteceu, apenas que as pessoas começaram a evitar a praça próxima e a evacuação está quase concluída. Além disso, parece que a resistência no portão oeste está segurando com sucesso os monstros. Nesse momento, Natalie e Cosette se juntam às forças do portão leste e descobrem que Haruto está lidando com tudo sozinho, algo que elas até suspeitavam, mas achavam que deveriam deixá-lo descansar um pouco, já que sua magia pode se esgotar nesse ritmo. Assim, Ryo se aproxima e informa-lhes que seus companheiros de viagem estão na pousada e não foram evacuados ainda, e ele gostaria de voltar para ajudá-las. Para compensar sua partida, o espadachim se oferece para derrotar o Minotauro. Natalie acha que isso será muito difícil, já que ele está no fundo das trincheiras, mas para o total espanto delas, ele diz que para lidar com isso em 1 minuto. Nisso, ele levanta sua espada encantada novamente e dispara um feixe mágico que perfura o peito da gigantesca besta, acabando com ela totalmente sem cerimônia. Como não está fazendo mais nada, ele aproveita a oportunidade para limpar mais alguns inimigos do campo de batalha, destruindo centenas de monstros com apenas um golpe. Após fazer isso, ele anuncia que está indo embora e deixa o resto para as criadas de Lizelotte. Incapaz de manter-se em silêncio, Cosette com as bochechas coradas só faltou mencionar que choveu por ali. Suas amigas tentam de tudo para cortar a atmosfera bizarra que seguiu após ela flertar abertamente com o jovem. No portão oeste, a infantaria de Amandê segura os monstros com o apoio dos arqueiros, e entre eles a Arya está por ali, liderando a força de resistência e matando vários goblins com o peso de sua lâmina afiada. Ela sabe que é muito mais monstros do que quando foram atacados na floresta e adoraria liberar suas magias mais poderosas para obliterá-los de uma vez, mas ela precisa ser cuidadosa para conservar sua energia mágica ou ela vai ficar sem ela no meio dessa batalha. E deixando isso de lado, há uma coisa que confunde ela, ou seja, os monstros mais perigosos do inimigo simplesmente não avançam o território. Tanto os Minotauros quanto os Revenantes ficam parados como estátuas na retaguarda, sem apresentar ameaça por enquanto. Por conta disso, ela decide que pode até ser arriscado, mas opta por avançar no ataque. No entanto, bem naquele
naquele momento os monstros que estavam imóveis começam a mostrar uma reação inesperada, soltando gritos a um volume crescente e tão alto que em cada canto de Amandê se podia ouvir o poder daqueles rugidos. E seguindo isso, as peças infiltradas de Proxia finalmente recebem o sinal para entrar em ação. Lucius então age como se fosse um sinal, enquanto Arbo é mais metódico e apressa seu companheiro, temendo que os monstros possam ser mortos antes do esperado. Mas antes de partir, o Duque se vira para Alphonse, que está se escondendo, e deixa claro que ele é a maior esperança deles nessa batalha, e sem hesitar, o Revenante Especial garante que podem contar com ele. A partir desse momento, os monstros mais poderosos que estavam parados atrás das linhas avançam para a cidade com toda sua fúria, estabelecendo um novo nível de desafio para os homens de Amandê. Sem perder tempo, Arya ordena que todas as unidades façam o que for necessário para parar a nova ameaça, enquanto ela promete pessoalmente lidar com o Minotauro, que se aproxima com seus passos pesados. Imperturbável pela presença desse monstro do tamanho de um edifício, ela salta até o nível de sua cabeça com sua espada preparada para o ataque. Enquanto isso, depois que Ryo foi buscar Cell Aisha, um Revenant infiltrado entre a população revela sua verdadeira identidade e ataca uma criança, fazendo com que o espadachim intervenha antes que seja tarde. Com um único golpe, ele manda de vala o monstro, porém ele não era o único infiltrado presente. Nesse momento, vários Revenants se revelam e causam um pânico geral ali entre os habitantes, forçando Haruto a correr cada vez mais rápido para conter essa ameaça. Após derrotar cada uma das criaturas, Ryo recebe agradecimentos da mãe da criança. Chloe então acabou de chegar por causa do barulho que ouviu, mas descobre que tudo já foi resolvido. E Mireille, a garota quase foi de arrasta, diz a ela que esse homem, Haruto, é muito forte e foi responsável por salvar todos. Mais uma vez, Chloe fica impressionada e agradece ao espadachim, mas ele está mais preocupado com outras áreas de Amandê no momento. O guerreiro informa que alguns monstros em forma humana conseguiram entrar na cidade e ela deveria notificar Lizelote. Alguns moradores se reuniram ao redor dos soldados para agradecê-los e então Chloe aproveita para pedir que evacuem para as muralhas do norte. Consequentemente, o povo decide evacuar com a companhia de Ryo, que duvida que essa seja uma boa ideia, já que precisa de liberdade para agir em outras frentes. Mas Célio tranquiliza, dizendo que tudo vai ficar bem e acalmando ele dessa forma. Com o tempo, mais moradores começam a chegar aos centros de evacuação, inclusive na mansão de Lady Lizelote, governante de Amandê. Lá dentro, Hiroaki parece assustado com a presença de monstros na área, se perguntando se eles atacam as cidades com frequência. O Duque Gustav explica que não é tão comum quanto poderia pensar, mas que certamente não é a primeira vez que isso acontece. E por algum motivo o Stuart, sim, aquele imbecil, solta uma breve risada, fazendo com que todos o olhem confusos. E para evitar qualquer mal entendido, ele finge que a tensão lhe deu sede, o que lhe causou essa reação. No portão da Muralha Norte, perto da propriedade de Lizelote, Ryo termina de entregar os cidadãos para evacuação e recebe mais agradecimentos até que um soldado se aproxima do espadachim e diz que se Haruto e seus companheiros chegarem, devem ser imediatamente recebidos na mansão de Lizelote por ordem da governante. Nesse caso, Ryo segue o soldado conforme as instruções. Com o passar do tempo, já no final da tarde, Alphonse guia Lucius até o quarto de hóspedes da residência. E ao se aproximar da porta, um humano avisa que o trabalho cabe ao monstro, sempre lembrando de não levantar a mão contra a princesa e que se ele não matar o herói, o Revenante pode fazer o que quiser com ele. Mais uma vez, Alphonse não se intimida e garante que agora ele tá mais forte do que o Minotauro, portanto ele vai fazer o que precisa ser feito. E sobre isso, Lucius não tem certeza se o monstro realmente manteve sua inteligência ou se simplesmente enlouqueceu com a mutação. Nesse momento, um guarda ouve vozes no corredor e pergunta se tem alguém por ali. E sem se mostrar, Lucius responde que estava apenas cuidando de um pequeno assunto e que logo partiria, mas o soldado não acredita na história e saca sua espada contra os possíveis intrusos. Assim, Lucius suspira e decide se mostrar, achando que não havia como escapar. O cavaleiro pergunta se ele tá sozinho, já que ele estava falando com alguém, então Lucius responde que não há ninguém ao seu lado, pelo menos não um humano. Após isso, um som de algo batendo na porta pode ser ouvido de dentro do quarto, e Hiroaki comenta que ouviu algo, então o Duque Higan ordena que seus homens investiguem. Quando abrem a porta, acompanhados de outros Revenants, Alphonse elimina todos os soldados e entra soltando uma grande risada. Vemos então que Hiroaki, atônito e completamente despreparado, só consegue ficar paralisado e horrorizado, e eu falei pra vocês que esse herói aí é um zero à esquerda. Os soldados na sala se preparam para enfrentar os invasores e Alphonse ordena aos monstros sob seu comando que ataquem. O capitão dos cavaleiros enfrenta um deles antes que ele consiga prejudicar as pessoas que estão na sala, mas os monstros se mostram extremamente fortes e com isso os imobilizam por ali. Enquanto os soldados estão ocupados, um monstro se aproxima de Hiroaki e dos outros, e o projeto de herói faz um movimento desesperado ao arremessar uma escultura contra um monstro, o que obviamente não tem efeito algum. Hiroaki então se lembra que possui uma espada e a convoca, e Alphonse avança para enfrentá-lo pessoalmente. Ele ataca o herói e o nocauteia com um único golpe antes que ele possa fazer alguma coisa. Alphonse afirma que estava esperando há muito tempo para arrancar a cara dele no tapa, e Huguenot fica assustado e perplexo ao ouvir que aquele monstro simplesmente fala. O monstro, demonstrando que está absolutamente ressentido dos tempos que ele ainda era Alphonse, diz a Gustav que o próximo da lista
revista a ele, prometendo que ele não terá uma morte tranquila. O Duque então segue o exemplo do que não fazer de Hiroaki e arremessa um espelho contra Alphonse, meu Deus, mas ele pega o espelho no ar e lhe dá um soco no estômago. Stuart tenta salvar seu pai, mas não consegue se mover, pois está sendo segurado por outro monstro. E tanto o capitão dos cavaleiros quanto os outros soldados estão na mesma situação, e Stuart finalmente consegue se libertar, mas Alphonse o derruba ao arremessar o Duque contra ele. Ruana percebe que não há como sair dessa situação e age com uma verdadeira amiga, pedindo a Flora para fugir enquanto ela faz o papel de isca para ganhar tempo. Ela lhe pede para correr em direção ao corredor assim que encontrar uma oportunidade, mas Flora não concorda com esse plano. Ruana insiste que Flora aceite a ideia ou todos vão de vala se permanecerem por ali. Vemos que em uma tentativa desesperada, o comandante dos cavaleiros finalmente consegue se libertar do monstro e ataca Alphonse, mas o Revenant bloqueia o golpe. E em meio à luta, vemos que um dos soldados também consegue cortar uma das mãos de um dos revenantes, mas isso não o afeta e todos os monstros estão rindo da impotência dos humanos diante deles. Ruana e Flora aproveitam a oportunidade para se dirigir à porta e elas ouvem uma voz do lado de fora chamando pela princesa Flora. Ruana entrega a princesa para a pessoa atrás da porta pedindo que a mantenha em segurança e fecha a porta na sequência. Porém, galera, o cidadão do lado de fora da porta era a porcaria do Lucius e que raiva que me deu ao ver que ele conseguiu levar a Flora consigo. Enquanto isso, vemos que vários cidadãos se reuniram na praça, com mais pessoas chegando a cada minuto, e quando Ryo e seu grupo se aproximaram da mansão, Aisha consegue sentir a presença de monstros dentro dela. A conversa deles é interrompida por Lizelotte, que diz estar feliz por vê-los em segurança e agradece a Ryo por manter os monstros afastados do portão leste. Ryo responde que isso só foi possível por causa dos soldados da presença dela, e Lizelotte decide levá-los a um lugar seguro. Porém, antes que ela possa continuar, Ryo pergunta se não há monstros dentro da mansão, mas Lizelotte tem certeza de que não há. Ela diz que também não recebeu relatórios dos soldados de patrulha e se pergunta se ele está preocupado com algo. Ryo comenta que uma área específica da mansão está emitindo uma vibração no mínimo estranha e Lizelotte informa que a área que ele está apontando é justamente onde a princesa e o herói foram evacuados, então ela acredita que aquele deve ser um local seguro, mas ainda assim decide enviar alguém para verificar. Enquanto isso, lá dentro da mansão, Lucius continua arrastando a princesa e ela pede para que ele a deixe ir, pois precisa pedir ajuda para Ruana e os outros. Lucius então lhe diz para não se preocupar, pois a ajuda não vai chegar a tempo de qualquer forma, mesmo que ela avise, já que os monstros dentro ali são revenantes fortalecidos. E ao ouvir isso, Flora pergunta se quem ele procurava era ela, e Lucius revela que sim, mas que ele não gostaria de sair silenciosamente com ela, porque isso não tem graça nenhuma. Ele se questiona sobre como Ruana ficaria quando descobrisse que a princesa foi sequestrada por causa dela e se diverte imaginando a expressão de sofrimento no rosto dela. Flora começa a ficar desesperada ao ouvir isso e Lucius aproveita para se deleitar com sua expressão. Nesse momento, Reis chega por ali pensando que não há nada que possa fazer em relação a esse sujeito. Reis pede para Lucius apressar-se para que possam ir embora, informando que o espírito de rosto humano chegou à mansão. Lucius compreende o recado, levanta a Flora e lhe diz que cortará seus pés se ela sequer pensar em gritar por ajuda. Reis então reflete que Lucius é mais uma fera do que um homem, pois começa a se divertir assim que seu interesse é despertado. Ao mesmo tempo, dentro da sala, Ruana dispara algumas balas de fótons contra os monstros, mas isso, caras, é como se tentasse, sei lá, enfrentar um elefante com um palitinho de dente, porque simplesmente não gera efeito nenhum. Ela se pergunta o quão forte aqueles monstros são, e os monstros avançam para atacá-la, mas o capitão dos cavaleiros tenta golpeá-lo, fazendo com que ele desvie. Nesse momento, Hiroaki acorda, determinado a se vingar por ter sido nocauteado, e Alphonse pensa que ele é mais resistente do que imaginava. Hiroaki então resolve fazer jus ao tal do título de herói, destruindo os monstros à sua frente em um piscar de olhos, e segue para enfrentar Alphonse em seguida. Nesse momento, os outros monstros se aproximam de Ruana, e Hiroaki não pode ajudá-la, pois Alphonse já está duelando contra ele. E quando os monstros estão prestes a atacar a garota, Hiroaki faz outra ação heróica, saltando e decapitando os monstros. Ele decide matar Alphonse também, e o ataca com um golpe de espada encantado com sua magia de água. E o ataque faz um baita de um buraco na mansão, e os que estão do lado de fora percebem, perguntando o que tá rolando lá dentro. Notamos que Alphonse conseguiu desviar do ataque e corre para fora da sala. Hiroaki tenta ir atrás dele, mas é nocauteado por Reis por trás, que ele diz que ele não pode despertar seus poderes nesse momento. Reis então diz a Alphonse ir pra ir pra fora, porque pode haver presas interessantes esperando por ele lá, e dada a derrota recente, Alphonse concorda em seguir suas instruções. Reis então pensa que Alphonse está longe de ser o revenante perfeito e teleporta mais Ghouls para dentro da mansão usando sua magia. Os Ghouls utilizam o buraco criado pelo herói para pular para o jardim ao redor da mansão, e os soldados se preparam para lutar contra eles enquanto os cidadãos fogem assustados. Os soldados enfrentam os revenantes, mas um deles consegue escapar deles. Felizmente, Ryo derrota com um único golpe e continua a destruir os outros monstros. Ele então percebe que é preciso
princesa Flora está sendo sequestrada por alguém e ao notar a atenção que está recebendo, Lucius decide fazer uma pausa. Ele anuncia para todos que levará a princesa consigo e a princesa pede para que alguém a salve. Lucius lembra a ela que vai cortar sua perna se ela continuar falando e ela então fica em silêncio. Ryo logo percebe que a voz que estava ouvindo pertence ao homem que matou sua mãe e Célia percebe que algo está errado com ele. Os soldados vão atrás de Lucius para capturá-lo e Lucius continua correndo. Ryo definitivamente quer persegui-lo, mas ao perceber que os gols ainda estão caindo alto, decide proteger os cidadãos em vez de ir atrás de Lucius, deixando para os soldados. Algum tempo depois, notamos que os monstros quase tomaram todo o jardim e Lizelotte está cercada por eles. Um monstro salta de cima para atacá-la, mas Aisha o destrói e cega o outro monstro que estava vindo em sua direção. Uma das empregadas de Lizelotte então elimina o monstro e as outras que estão por ali pedem a Lizelotte para deixar tudo com elas. Lizelotte diz para elas protegerem cidadãos e pergunta aos seus soldados como está a perseguição à princesa Flora. Percebemos que os soldados já perderam Lucius de vista e Aisha e Célia dizem a Haruto para ir atrás da princesa. Ryo não tem certeza sobre isso, mas ao ver a expressão dele, Célia percebe que ele está sofrendo muito e lhe diz para priorizar seus próprios sentimentos por agora. Ela menciona que é a vez dela de ajudá-lo e usa sua magia de prisão de terra para capturar vários monstros, garantindo a Ryo que ela também pode lutar. Ryo aceita a oferta ao partir e pede a Aisha para cuidar das coisas por ali. Ele também promete a Lizelotte que vai salvar a princesa e logo parte atrás de Lucius e eu tô eufórico para ver esse duelo acontecer, gente. Aisha então pede a Célia para erguer barreiras para proteger os cidadãos, enquanto ela diminui o número de monstros. Célia faz o que lhe foi pedido e envolve todos os cidadãos dentro da mansão em barreiras separadas. Lizelotte fica surpresa ao ver isso, pensando que nem os magos da corte seriam capazes de realizar tal feito e nota que Aisha está do lado de fora da barreira, se perguntando se ela vai ficar bem ou não. Célia garante a ela que ela vai ficar bem porque ela é tão forte quanto Haruto. Aisha então encantou suas habilidades físicas derrubando os monstros enquanto corre pelo campo de batalha. No entanto, os monstros se recuperam quase que instantaneamente e ela percebe que isso não vai dar em nada. Ela então pede emprestada a lança de Clo que lhe entrega ali com alguma hesitação. Aisha então avança pelo campo de batalha, abatendo os monstros um após o outro. Lizelotte percebe que Aisha realmente é muito forte, tão forte quanto Haruto, e se pergunta quem são essas pessoas. Logo Aisha se vê cercada por ghouls, mas Célia tem certeza de que ela vai ficar bem. Nesse momento, Alphonse percebe a Aisha, lembrando-se de tê-la visto com Haruto, e pede aos seus subordinados para não matarem aquela mulher porque ele quer derrotá-la pessoalmente e vai sonhando, seu trouxa, vai sonhando. Ele então aterrissa no campo de batalha e seus comandados atacam Aisha, mas ela derruba a maioria deles com um único golpe. Alphonse então diz a eles para focar em derrubar a Célia e os outros, decidindo que ele vai derrotar Aisha sozinho. Eles então atacam as barreiras de Célia, tentando forçar a entrada enquanto Alphonse troca golpes com Aisha. Os ghouls conseguem penetrar a barreira de Célia, criando um buraco grande o suficiente para passar, mas Célia utiliza sua magia de terra para capturar os monstros. Ela consegue pegar todos, exceto um que pula para atacá-la, mas Aisha lança sua lança e o elimina. Ela luta contra Alphonse desarmada, desviando seus ataques e consegue encurralá-lo. Nesse momento, uma das empregadas lança sua lança para Aisha e ela a usa para ferir Alphonse. Alphonse não pode acreditar que perdeu e Aisha se afasta pensando que o derrotou. No entanto, ele se levanta novamente, tentando atacá-la mais uma vez, mas ela corta sua cabeça e eu comemorei como se fosse um gol de tanta felicidade. A cena então muda. Em outro local da cidade, vemos Ryo voando pelo céu procurando por Lucius e ele se pergunta por que não consegue encontrá-lo. Ele pensa que deveria haver vestígios de distúrbios de energia mágica do feitiço de fortalecimento e finalmente consegue detectar um rastro de poder mágico. Ele então segue o rastro e encontra Lucius escapando pela floresta perto da cidade, rapidamente fechando a distância entre eles com seu voo. Ele avança em direção a Lucius do céu, mas Lucius consegue desviar, não acreditando que alguém tenha conseguido alcançá-lo. Ele pergunta a Ryo quem ele é e os dois se preparam para o confronto. E galera, agora é aguentar ansiosamente pelo próximo episódio que promete entregar absolutamente tudo. E eu não vejo a hora de ver o Haruto esbagaçar esse infeliz. E você, também está animado para acompanhar essa luta? Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.